Muito boa noite! Boa noite a todo mundo aí que tá entrando. Boa noite, boa noite. Um rostinho novo por aqui, numa live, né? Olha, essa live é super especial. Todo mundo já tá cansado de ver. Agora o Dani participando da live é inédito, hein? Essa live de hoje promete. Pra coisa boa eu apareço aqui, né? Vamos esperar o pessoal entrar. Falar alguns assuntos bem legais, né? Um pouco do nosso intercâmbio, de como foi. E relembrar também, né? Dar aquele gostinho de quando a gente foi uns anos atrás, né? Vivendo tudo aquilo de novo agora nessa live. Eu acho que vai ser bem bacana e espero que vocês curtam. Isso aí, a live mais aguardada. A gente tem um mini roteiro aqui, né? Mas a gente também vai deixar aberto para perguntas. Isso aí, vai ser uma live bem descontraída, a gente vai falar de tudo. Que para quem nos conhece, vai ser uma live que a gente vai fazer um belo tour da nossa jornada de intercâmbio entre Brisbane, Sydney e Dublin, que são as 3 cidades que a gente já morou. Então, encaminha essa live para aquele futuro intercambista que está na dúvida também do destino, que a gente vai falar realmente de tudo que rolou no nosso intercâmbio, trabalhos, porque hoje a gente é, né? Amada Connection e o Dani da Connection, mas também já fomos aí intercambistas raízes que vivemos de tudo e a gente vai contar um pouco por aqui. É isso, boa noite, galera. A gente está testando um som novo aqui, né? Espero que esteja bom por aí. Isso, caso não esteja escutando aí, manda uma mensagem para nós. Mas acredito que tá tudo ok, né? Ninguém falou nada. Acho que tá bom. Manda a live aí pros amigos, tá? E eu vi que a galera já quer saber tudo de Brisbane. A gente vai contar sim que inclusive Brisbane foi o nosso primeiro destino, tá? Ó, a live tá chegando agora para as pessoas. Boa noite, todo mundo que tá aí. Bom, pessoal, vamos lá. Bora começar. Acho que já deu um tempinho aí que tá todo mundo entrando. Antes de tudo, né, primeiro vamos nos introduzir para quem não nos conhece, nos conhecer primeiro também e depois a gente aí caminhar por nossa jornada do intercâmbio, que para quem não sabe, a gente se conheceu no intercâmbio, tá? Exato. Então a gente vai falar assim de Dublin também, que também fez parte da nossa jornada. A gente vai fazer o tour, né, do Brasil até o retorno pro Brasil, que tem muito pano para manga aí, tem passeio, a gente vai falar de viagens que a gente fez, vai ser bem legal essa live de hoje. As nossas escolhas também, né, que talvez possam ajudar algumas pessoas que estão mais indecisas também, então... Exatamente. Resumidamente, eu sou o Daniel, trabalho aqui na Connection, né, a minha função talvez seja a pior parte para os estudantes, porque eu sou a parte que cobra, né, então a pior parte, na verdade, fica comigo, que é cobrar os estudantes, que é a parte final ali pra gente, quando o aluno vai, está com toda a documentação pronta, tudo certinho, vai para a parte do pagamento, então é aí que o Daniel entra para fazer a cobrança, a guia e tudo mais, né, pagamento para as escolas. Então, na parte resumida, eu fico com a parte financeira da empresa, tanto aqui do Brasil, mas também com o time lá da Austrália. Né? Exatamente. Então, a galera aí, quando o assunto é pagamento, é sempre com o Daniel que vocês vão estar conversando. E para quem não me conhece, eu sou a Mar, né? Muitos de vocês já passaram aí por mim, tá? Eu faço parte, na verdade, quase que de todo o processo, tanto dos atendimentos, naquele primeiro contato ali de vocês com o intercâmbio e também toda a parte do visto que é guiada por mim. Tanto aqui no Brasil quanto no nosso time fora também, nos processos de renovação, onde a gente vai também ter contato, tá? Então, vocês vão estar sempre tendo contato comigo, que sou gestora das 2 equipes, Brasil e Austrália. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Conversando com todos, né? E compartilhando um pouquinho da nossa experiência e vivência também, que guiaram, né, as nossas decisões e guiaram a abertura da Connection Brasil, que é um braço da Connection Austrália, que já está no mercado aí há muito tempo, tá? Mas bora começar, né? Bora começar explicando o que nos fez, né, a levar a fazer intercâmbio. A gente vai falar por que a gente escolheu a Austrália, por que foi o nosso primeiro destino. O nosso perfil também foi um pouco do que nos guiou, né, Dani? Exato. Então a gente vai explicar um pouquinho para vocês qual é o nosso perfil. Porque quando a gente fala de Austrália, a gente sempre vai falar muito de perfil também. As nossas escolhas, onde a gente estudou, por que a gente escolheu aquela escola, aquela cidade, acomodação.
trabalhos, ixi, gente, tudo. Escola, do início ao fim, do né? início ao Praticamente. fim. Vamos tentar resumir um pouquinho, né? Aqui, porque senão fica uma live muito grande, as pessoas Senão a acabam... gente ficaria 12 horas conversando. A Marcela ficaria 11h30 e eu ficaria meia. É verdade, gente. E eu falei no início da live e entrou muita gente aí depois. Pra quem não sabe, a gente se conheceu no intercâmbio. Nós somos literalmente os frutos do intercâmbio, muito melhor que Tinder, hein? Tô aqui pra provar isso. É isso aí. Mas vamos começar então, do início de tudo, o porquê que a gente escolheu a Austrália. Vou deixar o Dani falar e depois eu entro. E aí, acho que conta pra todo mundo um pouquinho do seu perfil, formação, idade. É um senhor já, tá? É isso. Tentando resumir um pouco, né, por que o meu perfil. Lá na época, quando eu decidi ir para a Austrália, né, foi em 2015, Foi 2015, né? Acho que foi 2016? 2016. 2016. Então, no final de 2015, eu decidi ir para a Austrália. Mas, então, qual era o meu perfil? Tinha 22 anos, formado em administração, trabalhava CLT já há quase 5 anos numa empresa. Então, vamos dizer assim, como a Austrália busca um perfil hoje, eu estava redondinho, né? Eu tinha trabalho fixo há quase 5 anos, eu tinha acabado de finalizar uma formação acadêmica, então eu estava em crescimento acadêmico para buscar uma formação também na Austrália, que era o inglês, né? Na verdade, o meu primeiro pensamento, claro, né, foi tentar aprender a língua inglesa, porque eu cheguei num ponto no Brasil que eu já estava um pouco estagnado, né? Mesmo com 22, 23 anos, já estava há, teoricamente, 5 anos numa mesma empresa, então acaba que eu já estava confortável com a minha situação e eu precisava de uma reviravolta, eu precisava de uma mexida e a Austrália veio aí com tudo, né? Para fazer essa mudança na minha vida. A escolha da Austrália foi especificamente porque eu também tinha amigos que estavam indo para lá. Eu já tinha pesquisado intercâmbios, né, para outros destinos, principalmente Londres. Não tinha pesquisado até a Irlanda no momento, mas é um destino que hoje eu pesquisaria também, porque é muito comum para intercâmbio. Só que eu estava muito nessa aí, de Canadá também, então destinos que antigamente eram muito mais comuns, né? E por indicação de um amigo que também ia para a Austrália, me convidou, comecei a pesquisar mais, né? Nem tanto também, porque na época não tinha tantas informações como a gente tem hoje. Eram bem né? diferentes, gente. Tipo, a época que a gente começou a fazer intercâmbio, a gente sempre fala que hoje está muito mais fácil, Muito né? mais tranquilo, a informação está muito mais na nossa cara. Digo até pelo WhatsApp, está muito mais rápida a resposta, Sim. né? Então, decidi muito a Austrália por um amigo meu, que também ia, né? Então, acaba que mais ou menos facilitou a minha escolha, né? Por já ter alguém conhecido também na Austrália. Então, resumidamente, é por isso que eu escolhi a Austrália. Precisava de uma mudança na minha carreira, precisava aprender inglês, porque a minha empresa não era multinacional, e então eu tinha a visão que eu indo para uma empresa multinacional, eu ia ganhar mais, eu ia talvez ter um aprendizado melhor, mas eu precisava de um inglês que era o que eu não tinha no momento, né? E no Brasil, eu ia demorar muito tempo para aprender inglês e eu talvez não tinha esse tempo, né? Então eu precisava dessa mudança. Eu fui numa fase um pouco parecida com o Dani também, só que eu fui 6 meses depois. Hoje, inclusive, foi o dia que você embarcou para a Austrália, né? 22 de julho de 2016 foi o dia que eu peguei o primeiro avião da minha vida. Olha Não aí. tinha nunca andado de avião nem no Brasil e peguei o avião para a Austrália, né? Que loucura. Não sabia nem direito onde é que ficava a Austrália, mas sabia que coisas boas me esperavam, né? Porque também sempre fui uma pessoa muito determinada, batalhadora, então estava disposto, né, à mudança, principalmente, que é, eu acho que um dos pontos principais, né, também, além verdade. Eu acho que o primeiro passo para quem quer fazer intercâmbio, gente, além de buscar conhecimento, é você querer a mudança, é você querer que as coisas aconteçam no intercâmbio. É muito normal as ansiedades, os medos. A gente também teve tudo isso, a gente também não sabia falar inglês, a gente nem tinha o volume de informação que tem hoje. Não tinha live, não tinha o Instagram como é hoje. Então era muito mais a descoberta quando chegava no destino. Hoje a gente consegue visualizar muito mais como é o intercâmbio daqui do Brasil, que na nossa época não tinha como. Então, o que primeiro precisa ter é coragem e vontade. Quem tem coragem e vontade vai muito mais longe. E quem tem cara de pau também, tá? Vai precisar de um pouquinho de cara de pau e a gente vai contar aqui quando a gente chega pra falar de trabalho e perrengue. Olha, tem um bocado, viu?
Isso. O meu perfil era bem parecido com o Dani, né? Eu também tinha essa mesma, mais ou menos a mesma idade. Eu tinha 21 quando eu fui para a Austrália. Fui em dezembro de 2016 e na nossa fase a pressão do inglês era muito grande, gente, porque foi a época que o Ciência Sem Fronteira, quem aí é dessa época vai lembrar, estava bombando muito. Então, dentro do mercado de trabalho, tinham muitas pessoas com experiências internacionais. Eu sou formada em engenharia química e eu me vi dentro da sala de aula, assim, na época que eu estava me formando. Eu apresentei o TCC numa quarta-feira, sexta-feira eu estava dentro do avião para a Austrália, tá? Também foi meu primeiro voo. Olha que coincidência. Também foi meu primeiro voo. Nunca tinha pegado um avião dentro do Brasil, nada. Só viajava de carro, no interior de Minas. Não, imagina. Então, foi tudo muito novo, de fato. E aí eu me olhava dentro da sala de aula e eu pensava, vou ficar para trás? Porque a galera toda voltando Ciência Sem Fronteira, tinha um programa de parceria da minha faculdade também, da galera ir para Portugal, e eu não tinha nada. Eu tinha realmente só estágios, só que eu não tinha esse perfil redondinho como o do Dani. O que eu tinha, tá? Eu tinha faculdade concluída, né? Porque eu fui logo que eu concluí. E eu tinha estágios. Só que eu já estava há um ano desligada do meu último estágio, porque o meu último ano da faculdade, ele era muito integral. Então, eu não consegui trabalhar e eu não trabalhava. Então, meu perfil também, ele precisou de uns ajustes, mas consegui o visto aprovado. Foi muito emocionante. Meu visto foi aprovado no dia do meu voo. Mas era uma estudante nova, acabado de terminar uma graduação, né? Então, enfim, tinha essa progressão acadêmica. Então eu decidi ir para Brisbane, né? Mais porque eu já tinha essa pessoa, né? Que iria comigo também, que me ajudaria também, né? Um ajudaria o outro, mas escolhi para Brisbane, um destino talvez um pouco diferente, assim, né? Porque normalmente quando a gente se fala de Austrália é Sydney, né? Sydney é o top 1 que todo mundo pensa mesmo. E também é uma cidade grande, é uma cidade de muitas oportunidades. Então, eu decidi e depois que eu comecei a pesquisar sobre Brisbane, eu vi que eu me encaixava realmente mais em Brisbane no momento, né? Porque eu nunca fui de cidade grande, né? Então, sempre fui mais da praticidade. Então, eu vi que mesmo com a minha escolha, eu escolhi antes de pesquisar, né? Deu tudo certo, né? Então, eu escolhi Brisbane. Meu primeiro intercâmbio ali foi uma duração de 7 meses e eu resolvi fechar do Brasil uma casa de família já por 4 semanas. Então eu já fui com o intercâmbio bem redondinho, todo organizado ali, né? Verdade. Todo pago, 7 meses, 4 semanas de acomodação e é isso, né? E o meu foi um pouco parecido, só que eu já fui uma estudante que fui muito curiosa, pesquisei muito. Gente, foi uma imersão que eu fiquei um ano pesquisando. Eu fechei meu intercâmbio, eu lembro até hoje. Era fevereiro e meu visto foi aplicado em setembro e eu embarquei em dezembro. Meu visto foi aprovado no dia do meu embarque. A gente vai comparar essas experiências de aplicação de visto, como que a gente guia aqui na Connection hoje também, porque eu tive uma experiência não muito legal, para ser bem sincera. Não senti que tinha suporte, não tinha muito contato. Isso foi me deixando muito ansiosa, só que eu sou, de natureza, uma pessoa muito tranquila, né? Então, eu acabei que não sofri muito e eu estava em uma fase da faculdade muito intensa também, então não dava para tanto preocupar com o visto de Austrália. Ou eu preocupava em formar na faculdade, ou eu preocupava com o meu visto. Então, eu tinha que preocupar com me formar na faculdade, né? Quando eu decidi ir para a Austrália, eu decidi porque eu tinha referências, né, também. Eu conhecia pessoas que já tinham ido para a Austrália e gostado, só que eu pesquisei muito. Eu olhei muito os Estados Unidos, porque eu já tinha familiares que tinham feito intercâmbio nos Estados Unidos. Eu olhei muito Inglaterra também, porque estava bombando na época a Inglaterra também. Só que de investimento, a Austrália estava saindo muito mais acessível do que Estados Unidos e a Inglaterra, principalmente pela moeda. Eu sempre tinha aquele medo. Se eu não conseguir trabalho, eu preciso que alguém da minha família me ajude. E na época era 2,75 o dólar australiano, né? Então por isso que eu descartei qualquer lugar da Europa, né? Descartei a Irlanda por causa do euro. Descartei Estados Unidos porque o dólar americano também era muito alto. E descartei a Inglaterra porque a Libra nem se fala, né? Abafa. E aí o dólar australiano ficou muito atrativo na época, que era bem mais baixo do que é hoje. Falei, se der alguma... Não pode falar palavrão, né? Se der algum...
eu tinha como conseguir ali, pelo menos alguém da minha família me ajudar, porque eu tinha muito esse medo de que se eu não conseguir trabalhar. E na nossa época não tinha essa visualização que dava para trabalhar, É né? verdade. A gente Mas foi na cara e na coragem. Exato, mas uma das minhas aceitações de querer mudar de estudar em um país, né, é que eu pudesse ter a permissão legal, né, principalmente, de trabalho. Então, a Austrália, principalmente, me proporcionava isso, né. A Irlanda também me proporcionaria isso, né. Então, uma das minhas principais escolhas, claro, né, que eu tive que fazer, foi ir num país que eu pudesse trabalhar, não só pela questão do dinheiro, mas também pela questão do dinheiro, né, mas também pela experiência, né? Acaba que o trabalho hoje no intercâmbio... Foi muito importante pra gente, inclusive, né? O trabalho no intercâmbio, ele é exatamente para dar aquela impulsão maior que a gente não tem, às vezes, na escola, né? Então, acaba que... A gente fala muito de ganhar em outra moeda, mas a gente esquece todos os benefícios que trabalhar durante o intercâmbio dá, né? Isso. E o teu primeiro dia de aula, como é que foi? Ah, é terrível. E eu tive as mesmas escolhas que o Dani, tá? Eu também fui pra casa de família, fiquei um mês numa casa de família. A escolha de Brisbane, eu tinha referências da cidade. E, gente, eu sou do interior de Minas, eu jamais iria pra Sydney. Eu morria de medo de ficar perdida. Tanto que mesmo depois de 3 anos de Austrália, quando a gente se mudou pra Sydney, eu vou contar do maior perrengue que eu sofri lá, tá? Então, assim, é uma cidade linda, maravilhosa, mas há os seus bons perrengues, tá? Então, realmente era muito assustador para quem vinha do interior, assim, ir pra Sydney, que foi um dos motivos que eu fui pra Brisbane. Casa de família era muito famoso na época, né? Na nossa época, era, tipo, todo mundo ia pra casa de família, nem se falava muito em residência estudantil. É aquela experiência completa, né? Tu já chega num país morando na casa do australiano, né? Então, Exato. já tem aquele impacto já logo no primeiro dia, na verdade. Não espera chegar na escola para falar com o professor nativo, não. O meu, assim, foi uma loucura, né? Foi. Porque, Nossa, não sei se eu já entro aqui até no meu Já pode entrar. primeiros Como dias. foi seu primeiro dia na casa de família? Foi assim, na cara e na coragem, porque... E no sorriso, né? E no sorriso yes e azar que eu tava falando, né? Só yes mesmo. Porque, gente, e isso é uma das preocupações também das pessoas que querem fazer intercâmbio, às vezes, né? Porque, gente, eu não falo inglês no Brasil, não sei nada, como é que eu vou me virar? O intercâmbio é exatamente para isso, né? É para, além de tu se virar bem, tu se arriscar mais, na verdade, sim, é aí que tu vai encontrar, nos desafios é que tu vai se desafiar mais e tu vai ver até onde tu é capaz, né? Exato. Então, meu primeiro impacto foi, acho que chegando até no McDonald's, pisei na Austrália, teve alguém que foi me buscar lá, que foi até um brasileiro, né, que a gente pagava na época um transfer. Então, beleza, o cara foi me buscar, até então, tô falando português, tá tudo tranquilo, né? Show de bola. Tava com fome, já era próximo horário de almoço ali, ele, vamos parar no Mac. E beleza, o cara vai me ajudar aqui, ele chegou e só falou assim, vai lá e se vira agora, eu não tô mais contigo. Cara, eu chegava, eu sabia falar Coke só. Então eu tive que apontar, eu tive que... Muito bom, né? Cara, eu realmente não sabia falar, eu sabia palavras-chave, né, desculpa, com licença. Então, às vezes o cara escutava, mas na prática é muito diferente, né? É verdade. Então, esse primeiro choque, é claro que eu já fui preparado para isso, né? Eu já fui preparado. Gente, eu não sei inglês, eu sei que eu vou ter esse impacto. E o Dani é uma pessoa muito paciente também, vale ressaltar. Porque quem é muito ansioso fica muito nervoso e trava, né? Tu não é essa pessoa. Eu também não sou. O máximo que eu ia fazer é não entender e não comer. Nesse primeiro momento. A gente ia passar... E foi bem parecido comigo, porque no meu primeiro dia na casa de família, a Bi Borba perguntou se foi uma experiência boa. Foi muito incrível, porque durante o intercâmbio é muito difícil a gente ter contato com nativos. Quem que a gente chama de nativos, tá, gente? Nativos são as pessoas realmente ali daquele país, tá? Então, os australianos, de fato, os irlandeses, de fato. Porque aí, o intercâmbio é muito multicultural. Você tem contato com pessoas de todos os países. Só que o australiano raiz, o irlandês raiz, vai ser mais na host family mesmo, na casa de família. Porque na escola, o raiz mesmo, ou vai ser o australiano ou o irlandês, que são os professores, né? Tu não vai ter colega australiano, irlandês, não. Exato. Então tu vai ter galera do mundo inteiro que, na escola, tu vai ter contato ali com o administrativo, com o professor. E dificilmente no trabalho teria também contato com o nativo, de início, assim. E aí eu lembro que no meu primeiro dia na casa de família, eu também fechei um transfer, que também foi um brasileiro. A adolescente da família
me recepcionou e tal, e eles tinham um sotaque bem britânico. E aí eles não falam water, eles falam water. E aí ela falou, water. Aí eu, water? Aí eu ficava assim, E ser cansado, né, de um voo gigante pra Austrália. Aí por fim ela viu que eu não tava entendendo nada, foi na geladeira, pegou a garrafa de água e me mostrou, isso aí eu quero. E gente, aí é assim. E é tudo o primeiro impacto, né? Assim como no Brasil, as escolhas que a gente tem aqui também, nosso primeiro dia de aula, nosso primeiro trabalho, Sim. tudo é um impacto diferente do que a gente nunca viveu. E uma outra cultura, um outro país, uma outra família também vai ser um impacto. Então, o mais legal, o primeiro dia na casa de família, eu só sorri também, né? Eu só tomei água, tomei banho e dormi. Me serviram a janta lá também, show, só o que eu sabia fazer. Mas o mais legal de tudo é tu ver a progressão, né? Eu tive 4 semanas só na casa de família, Sim. que é um período ok. Então é muito bacana tu chegar no dia seguinte, porque tu já se acostuma com escutar pelo menos o inglês, né? Em tentar se desafiar um pouco mais. E é muito bacana tu ver a tua própria evolução, principalmente na casa de família, né? Que eu tinha que falar com um australiano, com a pessoa que estava lá responsável. Ou eu não falava, né? Ou me escondia no quarto, fechava a porta. E era isso. E perguntaram aqui como foi o nosso planejamento para o primeiro mês. O que acontece? Na época que a gente foi fazer intercâmbio, né, em 2016, como a gente falou, a internet, gente, não era essa avalanche de informação como é hoje. O que a gente tinha? YouTube bombava muito, né? Eu assistia muito vídeo. Tinha alguns chaves, assim, uns 3 ou 4 que realmente postavam bastante vídeos, vídeos bacanas, assim, que a gente conseguia visualizar um pouco melhor, né? Isso. E aí, assim, por exemplo, que me ajudou a escolher a escola. O que eu fiz, e é uma dica que eu dou para os estudantes até hoje, tá? Porque, as escolas, todo mundo vai postar foto só bonita. O que você posta no seu Instagram? Só as suas fotos mais bonitas, né? Ninguém posta foto feia. E aí eu ia nas fotos, nos Instagram, só que eu olhava as fotos marcadas. Porque eu queria ver a visão do estudante. Eu não queria ver a visão da própria instituição por ela. E aí eu fui conversando com a galera que estudava lá, para saber se era bom, se indicava. E foi assim que eu escolhi a minha escola, que foi a International House. Qual foi a sua? A minha foi LSI. Na minha ela época... existe ainda. Existe ainda. A gente não trabalha muito com ela porque ela só tem em Brisbane, né? Isso. Então é uma escola que só tem lá. E um dos arrependimentos, assim, de não ter pesquisado mais sobre a minha escola é que ela só tinha no turno da manhã. Diferenças de homem e mulher, né? Homem nunca pesquisa nada, mulher sempre pesquisa tudo. Mas eu também, na época, estava por questão de preço também, tem todas essas avaliações que eu tinha. Então, era uma escola que estava com uma promoção boa, eu queria ir para a Austrália, me atendeu os motivos, beleza, foi. Só que na primeira, segunda, terceira semana que eu já comecei a procurar trabalho, eu precisava trabalhar pela manhã. Tem trabalho de manhã, de tarde e à noite, mas os primeiros que eu encontrei foi para trabalhar no turno da manhã. Mas a minha escola não tinha noite. Então, hoje, claro que aqui na Connection, né, puxando para o nosso lado, a gente sempre explica, a gente sempre tenta também trabalhar com essas escolas flexíveis, ou que tem manhã, tarde e noite, ou escolas também que tem várias cidades, né? Então, hoje também a adaptação é muito melhor pela nossa experiência aqui, né? Então, nossos perrengues, principalmente desse início, de escolha de escola, de turno, enfim, até de valores, a gente consegue minimizar dos nossos estudantes. Exato. Porque a gente já passou por isso, né? A gente já viveu isso, a gente trabalha com isso todos os dias também, a gente tem amigos que foram conosco, que estão lá também, então tudo isso facilita um pouco mais hoje, né? Até em questão de pesquisa. E aí, o que nos ajudou nesse planejamento? Como a gente não tinha essa dimensão que ia conseguir trabalhar tanto, a gente precisou viajar financeiramente muito mais bem estruturado. Eu lembro que eu levei uns $3.000 para o primeiro mês. E na minha cabeça, no primeiro mês, eu não ia trabalhar. Porque na casa de família, a gente tem alimentação inclusa. Então, a gente tinha café da manhã e jantar de segunda a sexta. E final de semana era café da manhã, almoço e jantar. Na sua era assim também? Não. No meu eu tinha só café da manhã. Só café na minha da manhã. tinha as refeições. No meu era só café da manhã. E só café da manhã? E só café da manhã. Você tá pensando? Só café da manhã? Eu tô tentando lembrar, mas não tinha não, porque eu fazia fora. Mas enfim, daí a gente compra e daí na minha acomodação tinha cozinha, tudo, então podia Mas fazer. você podia usar na casa de família? Podia usar. Cozinha? Na minha, Gente, eu não podia usar a cozinha. A minha casa de família, eu tenho contato até hoje, assim, claro que muito pouco, né?
Mas no Instagram, assim, nossa, foram pessoas muito É bacanas. muito legal a troca, né? Eu lembro que na época levava presente, eu levei verdade. eu sou aqui do Rio Grande do Sul, né? Levei um relógio de horário com uma bandeira do Rio Grande do Sul, assim, e a primeira coisa que eles fizeram foi pendurar na sala, assim, sabe? Se duvidar, deve estar até hoje lá. Então Com eu tive... certeza. Normalmente as casas de família são preparadas, né, para isso, então além de serem preparadas, é um trabalho também que elas fazem, né? Elas recebem por isso. Então é claro que elas se dedicam um pouco mais, é claro que eles não são ignorantes. Então a chance de tu pegar uma família boa é muito maior do que tu não pegar uma família boa. A não ser que sejam pessoas que não queiram conversar muito, não queiram... O que pode acontecer? O que a gente fala? Casa de família é para quem que tá. Quem é paciente, está entendendo que precisa evoluir academicamente e vê a experiência da casa de família como uma porta para essa evolução. Para quem é aberto a comer de tudo também, porque isso é importante, tá? Porque você vai comer o que eles comem, igual no meu caso. Era uma família australiana, mas com descendência italiana. Então, gente, eu comia só massa, ai, maravilha, delícia. Mas foram 30 dias comendo macarrão. Então, assim, eu não me importei, eu sempre comi de tudo. E a comida australiana não tem tempero mesmo, né? Então, tipo, era uma comida bem sonsa. Só que era uma experiência, você tá ali pra isso. Eu acho que é muito legal a gente colocar esse mindset que, tipo, você tá ali pra isso e às vezes é um período. Para quem vai pra residência estudantil, tem mais liberdade. A residência estudantil, o que é? República. A mesma coisa de você ir pra uma república em uma cidade universitária aqui no Brasil. Nada de diferente. A diferença é que talvez você vai ter colegas de outros países e aí você vai ter que ser um pouco mais maleável e paciente, que pessoas de outros países têm outros hábitos alimentares, né? Então, tipo, vai ter, se for com japonês, asiático, tem hábitos alimentares extremamente diferentes do nosso. Mas, né? no geral, é tudo muito flexível, assim, é muito tranquilo, as famílias são muito tranquilas. É claro que a parte mais difícil do início, quando tu não sabe nada, é conversar com a família, né? Então, sim. se a pessoa me dá um pão para comer e eu não sei falar outra coisa, eu vou comer aquele pão. Ou eu passo fome, ou como na escola, ou compro alguma coisa. Então, questão de dinheiro, né? A Marcela falou que ela levou... $3.000. $3.000. Eu lembro que eu levei $2.300 ou $2.500. Lembrando que eu já estava com uma acomodação de 4 semanas pronta, né? Então, eu também estava 4 semanas de acomodação. eu ia chegar lá, eu ia ter um tempo para procurar acomodação, né? Para poder... antes de trabalhar também, né? Então, levei 2.300, 2.500. Deve ter chegado com 2.200, assim, né? Porque teve a questão dos voos, enfim, muitas coisas. Então, acaba que levei $2.300, sobrou. E depois a gente vai entrar por quê, né? Porque na parte de trabalho. Mas a acomodação eu achei, assim, pra mim, a experiência que eu fui aberto, né? Eu achei super valiosa. Tem pessoas que não, né? Que não são tão abertas. Às vezes as pessoas que também vão sem ninguém, às vezes é bacana ficar numa residência estudantil, porque na residência estudantil tu vai ter mais contato com pessoas além da tua escola, né? Então acaba que tu vai ter um network muito maior, tu vai conhecer muito mais pessoas, mas eu que queria inicialmente viver essa experiência, eu preferi escolher a casa de família mesmo e já chegar com tudo prontinho, mais tranquilo pra mim lá, né? Exato. Aí quem não vai para residência estudantil, que também é legal, só tem mais liberdade e de localização são mais bem localizadas, né? Porque as casas de família vão ser mais distantes, são em bairros residenciais e as famílias ali dos nativos dificilmente moram muito centralizadas, tá? Só uma historinha do meu quando eu cheguei assim, pra ver como minha família era, a família lá que me recebeu era muito bacana, né? Eu não fui pela Connection, porque eu não conhecia a Connection na época, né? Então, são coisas também que hoje a gente ajuda para não ocorrer esse tipo de transtorno. Mas eu cheguei na Austrália e eu não tinha comunicação. Eu tinha o quê? Quando eu estava no aeroporto, eu tinha Wi-Fi. E na minha casa de família, não tinha Wi-Fi. Tipo, não sei por que não tinha Wi-Fi. Então, hoje já todas as casas de família têm, né? Mas não tinha, então... 10 anos atrás, né, gente? Na época dos Incas e os Aztecas. Isso, e daí logo que eu cheguei no domingo, o cara o meu pai da casa de família falou assim, ó, vamos, que eu consegui entender, vou te levar pra escola, school. Eu entendi, school, beleza, school, mas é domingo, minha aula começa só segunda. Mas o que ele quis fazer, né? Ele quis me mostrar qual ônibus eu pegava para ir pra escola e ver qual é o caminho também da escola, né? Então, mas ele fez o caminho mesmo, a gente pegou o ônibus, entrou,
E chegando no centro da cidade, né, tem Wi-Fi disponível. Então, o que é a minha primeira coisa que eu pensei, né? Vou entrar e vou mandar para minha mãe que eu tô bem, mandar mensagem, alguma coisa de que tá tudo certo, né? Porque era o Wi-Fi da cidade e eu não tinha comprado chip de telefone ainda. E vale ressaltar, 3 dias de viagem, né, até a Austrália. Então, longa, né? Então, e o que eu tava... no centro da cidade, eu tava ali conversando no meu telefone, o meu pai lá da casa de família só pegou meu telefone e falou, ó, attention, falou alguma coisinha, atenção, que era tipo, pra eu prestar atenção no meu caminho, porque amanhã eu teria que fazer isso tudo sozinho, né? Depois, pensando, eu achei legal, mas na hora eu fiquei bravo, né? Porque eu queria me comunicar, o tempo que eu tinha de internet era aquele ali, mas ele tirou meu telefone e foi muito bom, porque no outro dia eu prestei realmente atenção, porque é uma cidade nova, tudo diferente. Exato. Qual ônibus que eu ia pegar, o que eu ia fazer, então me mostrou tudo, então foi bem melhor dessa parte. Né? Pois é. Então, assim, ó, até aqui vocês já entenderam quem é a gente, como a gente escolheu a Austrália de início, né? Como foi a nossa residência estudantil, né? A nossa acomodação ali na casa de família. E aí, até chegar no nosso primeiro dia de aula. Tanto eu quanto o Dani estudamos de manhã também, de início. Depois eu troquei, né, de turno. E eu vou começar aí pela minha experiência, então, para contar um pouquinho. Eu fui para a International House. A escola, ela tem manhã e noite até hoje também. É uma escola muito antiga do mercado. E em Brisbane, gente, todas as escolas são muito próximas. Tudo ou é na Adelaide Street, ou na Elizabeth, né? Que é ali tudo muito perto. E eu fui para a International House, que era até a escola antiga, hoje tem um campo super moderno. E eu fui para a cidade de manhã. O primeiro mês eu já sabia que eu não ia trabalhar por causa da casa de família, da distância, enfim. E eu realmente não trabalhei. Só que bateu a primeira semana de pós-casa de família. E como que foi, até para explicar, isso é legal explicar isso para as pessoas, né? Como que sai da casa de família e vai para outro lugar. Pensa que tá todo mundo no mesmo barco, toda segunda-feira tem uma turma de inglês começando, uma turma de intercambistas novos chegando na Austrália, isso também é a mesma coisa na Irlanda, então, tipo assim, todo mundo no mesmo barco, todo mundo sem saber onde tá, mas sabendo onde tá, e aí chega o momento que essa galera se reúne, os grupos de Facebook são muito ativos, então tem muita gente oferecendo vagas nos quartos, mesmo esquema de repúblicas aqui do Brasil. Tô saindo do meu quarto, que é alugado, né? E aí eu vou disponibilizar ele para outra pessoa. É uma dinâmica que é muito difícil imaginar daqui, mas que lá funciona super bem. Tanto que eu, em uma semana, achei um quarto para eu ir depois da casa de família. É muito rápido, tá? Gente, tudo entra na parte de mudanças, né? É claro que a gente não... Às vezes a gente tá saindo da nossa casa, ou a gente mora sozinho, ou mora com os pais, tem o próprio quarto. E às vezes a gente vai mudar e vai precisar dar um passo atrás, né? Para depois dar 2, 3, 5 para frente. Então... Eu nunca tinha dividido quarto porque eu sou filha única. Imagina, cheguei lá e dividi tudo, né? Quarto, casa. Eu cheguei a morar com 8 mulheres. Imagina que terror que era a minha casa. Mas dava certo. Então, aí foi nisso, mudamos, fomos pra... Depois eu saí da casa de família, fui para uma república. Eu morei com uma menina da República Dominicana, um colombiano na sala, isso é muito comum lá também. E mais brasileiros no quarto, na casa, né? E no quarto também. Sempre dividi quarto durante todo o meu intercâmbio. Depois dividi com o Daniel, né? Quando a gente se conheceu. E assim, o primeiro dia de aula foi bem impactante, mas na turma da manhã é um mix de nacionalidade muito legal. Perguntaram aqui do mercado de trabalho, a gente vai falar um pouquinho dos trabalhos. Mas a turma de manhã tem um mix de nacionalidade muito legal, tem muito asiático, tem muito mexicano, tem um pouco de tudo, assim. O que na turma da noite não tinha tanto, porque na turma da noite, culturalmente, gente, só latino estuda à noite. Tipo, asiático não tem hábito de estudar à noite, europeu não tem hábito de estudar à noite. Então, assim, pensa que é só o nosso continente aqui mesmo, a América Latina de modo geral, que estuda à noite, tá? Então o mix já não é tão atrativo. A gente está acostumado, né, a trabalhar durante o dia, estudar à noite, né? Assim, normalmente quem estuda trabalha. E aí, no meu primeiro dia, eu já caí no pré-intermediário, porque eu vinha já de uma carga de inglês, eu tinha um pouquinho, só que apesar de ter inglês, eu tinha muito medo, né? Eu nunca tinha testado ele na prática. Então eu fiquei assim, meio travada. Depois fluiu com o tempo, depois as coisas foram acontecendo. Só que o primeiro dia é prova, não tem aula, né? O primeiro dia você vai passar por uma prova para a escola identificar qual o seu nível de inglês e depois que a escola identifica o seu nível de inglês que você começa numa turma. Mas foi bem legal, é bem dinâmico, é quase um sentimento de volta ao terceiro ano.
porque todo mundo assim, tem de todas as idades e todos os objetivos ali. Tem a galera que não precisa trabalhar, tem a galera que precisa trabalhar, tem os asiáticos que estão sempre de férias, né? Só dormindo. Não, e até hoje, né, claro que nosso tempo, a gente foi lá em 2016, mas até hoje nas escolas, né, como é que funciona? O teu primeiro dia de aula é um teste de nivelamento, então tu vai chegar na escola, tu vai ter o tour na escola ali, né, eles vão te apresentar, mostrar como é que é a escola. Em algumas escolas tem representantes brasileiros, mas no geral são pessoas que vão falar inglês contigo, então Sim, é meio isso que importante. Mesmo que você obrigatório. não saiba nada. Até depois, né, se tá com brasileiro tudo, a escola eles não deixam tu falar com brasileiro em português. Tu vai ter que mesmo assim falar em... Por isso que é onde mais estimula também, né? Até na própria escola, com teu próprio colega brasileiro ali, tu tem que falar inglês. Então isso também motiva mais, né? Nos intervalos, assim, que eles dão umas flexibilizam um pouco, né? Exato. Mas então eu cheguei lá no primeiro dia de aula, não sabia nada, fui pro nível mais baixo que tinha, né? Que era o elementar. Então cheguei, não sabia nada, fiz minha prova do jeito que eu sabia, fiz minha conversação lá com o professor do jeito que eu sabia e fui pro lugar correto, né? Que eu não sabia. Então eu fui pro nível de inglês mais básico ali da escola e é aquela coisa que a gente vai falando, né? O processo. Exato. Sabia que eu ia estar com um nível mais baixo, sabia que as coisas poderiam demorar um pouco mais para acontecer por causa do inglês, né? Então eu já fui sabendo tudo isso, eu já me preparei tudo isso a essa mudança, a ter que trabalhar em coisas que eu nunca tinha trabalhado, a aprender uma língua que eu não fazia ideia como é que se falava, né? Então eu acho que o ponto principal de fazer um intercâmbio assim, tanto para o crescimento pessoal, profissional, é estar disposto, né? Exato. Estar aberto às novas coisas, novos ares. Então... E o início, gente, o início é mais desafiador, tá? Perguntaram ali, vocês acham que o mercado de trabalho tá tão dinâmico quanto aquecido, né? Eu acho que o mercado de trabalho hoje, pra ser bem sincero, tá até melhor do que em 2015, 2016, porque, bom, se tratando de Brisbane vai ser sede das Olimpíadas em 2032, então a cidade tá hoje de vento em polpa. É muita obra em todo canto e precisa de quê? Mão de obra. E a nossa busca de trabalho na época, pensa que hoje vocês têm os caminhos, tá? Hoje vocês têm informação e hoje vocês já sabem, por exemplo, como que é um currículo, o que lá na Austrália acontece, o que lá na Irlanda acontece que a gente não sabia. Deixa eu só ler aqui o do Lucas. O Lucas falou exatamente como foi o meu primeiro Muito dia, bom. tá? Aquele tour pela escola que você só segue o baile, porque entendendo você não tá. E os outros também não. Gente, é bem isso aí. Tu vai seguindo a procissão ali, né? Eles estão te mostrando ali o banheiro, tu olha, tá, tem um vaso, é um banheiro, né? Porque se eles falam banheiro, tu não entende. Sala de computador, tá, tem computador. Então, tu vai só seguindo mesmo ali, então... Gente, o impacto realmente é grande. A primeira semana tem que ter muita paciência. Não, gente. E também na Irlanda são 4 horas, hoje estão 4 horas à frente, né? Mas na Austrália são 12, às vezes 13 horas. Então também tu tá adaptando com o fuso. Então às vezes tu tá no teu período de noite, mas tu tem que estar acordado, tudo vai, a tua cabeça é um teste pra cabeça. Ali e também. Não só você, os seus colegas asiáticos também, porque se você entrar na sala e eles vão estar lá dormindo, não assusta, porque é muito comum, seus coleguinhas asiáticos estar dormindo na sala, tá? Gente, e é muito legal fazer os colegas de outras nacionalidades, pra mim eu acho que a melhor fase do intercâmbio é o início, porque depois, o que você vira? O parente que mora fora, que manda o preço do iPhone, tá? E o preço dos perfumes. É isso que depois, com o tempo, depois que você tá 1 ano, 2 anos morando fora, você vira só isso. O parente que mora fora, que tá toda hora mandando, o iPhone aqui tá tanto. Porque no início, você tá descobrindo tudo, então você tá com aquela empolgação. E aí os perrengues, eles acontecem, porque você ainda não sabe e tá descobrindo. Então, por exemplo, sobre trabalho, eu não tinha ideia do que eu ia trabalhar, eu não tinha nem ideia de como fazer um currículo, e eu não tinha nem ideia de como, quiçá, procurava um trabalho no intercâmbio. Eu sabia que eu tinha que trabalhar, porque senão ferrou. Porque senão era de volta para a minha terra, né? Então, teve esse muito o perder tempo, porque a gente foi descobrindo muito e vivendo ao mesmo tempo. O que hoje, os estudantes acabam não perdendo tempo, porque muita coisa vocês já sabem.
Então hoje, comparando antigamente, nossa, é muito velho, né? Comparando a nossa época com hoje. Hoje não é comum um estudante ficar um mês e meio sem trabalho. Na nossa época era muito comum. Se via, porque hoje tu já vai pesquisando daqui do Brasil, tem muito mais informação, a agência te instrui muito mais, né? A Connection te instrui muito mais, então hoje é tudo muito mais fácil. Exato. Procurar emprego é mais fácil, achar o emprego é mais fácil, e mesmo não tendo inglês também, né? É claro que os trabalhos, né? A gente vai falar sobre isso, vai falar muito sobre o trabalho, falar sobre os nossos trabalhos, mas a evolução na Austrália, e acho que o objetivo que a gente vai para aprender inglês também, tudo vai mudando conforme o teu nível de inglês vai melhorando, né? Exato. Então, tu vai ficando mais tranquilo também, porque tu vai estar aprendendo, tu vai estar entendendo, tu vai conversar na tua casa de família ali, tu vai entender um pouco mais. Então, até a questão de trabalho, gente, não dá para negar, quanto melhor for o teu nível de inglês, menos força talvez tu vai fazer. Isso, e melhor você suas oportunidades. Por exemplo, o que eu fazia, tá? Eu fui sentindo, fui me adaptando e foi dando o meu tempo ali de sair da casa de família. E aí, assim que eu saí, fui para o apartamento novo que eu morei, eu falei, bom, agora eu preciso trabalhar. Agora acabou, né, a vidinha de madame lá, que eu ficava só estudando, indo para casa de família e curtindo a vida em Brisbane. Aí eu falei assim, bom, agora eu preciso trabalhar. E aí a tática era, eu preciso que o máximo de pessoas saibam que eu preciso trabalhar. Então, gente, eu era literalmente, o Daniel lembra que quando eu conheci ele, eu falei pra ele. E ele tentou me ajudar a arrumar trabalho. Era My name is Marcela, I'm looking for a job. Era tipo, o I'm looking for a job era o meu sobrenome. Tanto que quem me ajudou a conseguir o primeiro trabalho foi a minha professora de inglês. Isso é muito comum no intercâmbio, né? Tanto a dinâmica de entregar currículos, mas muito mais as pessoas te indicarem os trabalhos. Então, por isso é a importância de tu conhecer muitas pessoas, quebrar barreira também, né? Quebrar barreira, de conhecer as pessoas da tua escola, pessoas, claro que tu sai muito, hein? Vai pra festa, vai coisa. Então, quanto mais pessoas tu conhece, melhor, né? Como tu conseguiu o teu primeiro trabalho? Então, meu primeiro trabalho também foi uma indicação, mas olha só, eu saí da casa de família, já encontrei uma acomodação fixa para mim ali, na terceira semana já. Então, próxima terceira semana. Nas 2 primeiras semanas eu não me preocupei em procurar trabalho nenhum. Preocupei realmente em viver o intercâmbio ali, porque eu estava na casa de família também, né? Então eu estudava de manhã, aproveitava a tarde, início da noite, ia para casa à noite e acaba que estava meio quebrada a rotina para trabalhar, né? Mas 2 semanas eu me dei o luxo de não procurar trabalho. Na terceira semana que eu encontrei uma acomodação para eu ficar, nessa mesma acomodação tinha um uruguaio que já morava lá também. Então ele me passou um contato, e ele falava mais inglês também, né? Mas a gente entende também o espanhol. Mas ele me passou um contato de um cara para trabalhar. Esse aqui eu já trabalhei, manda mensagem. Beleza, mandar mensagem eu conseguia. Então fiz o quê? Mandei mensagem. Fui no tradutor, botei a mensagem, procurando trabalho, fiquei sabendo que tu trabalha. Nem lembro exatamente a mensagem. E o cara falou assim, calme, liga-me. E eu falei, ferrou, ué. Como é que eu vou ligar? Que, tipo, eles são mais rápidos, assim, eles não querem ficar na mensagenzinha. E era mensagem de texto, não tinha WhatsApp. Não se usa muito WhatsApp. Não é comum o WhatsApp para os australianos, por exemplo, né? Então, me liga. Eu tava na escola e eu falei, cara, era a minha terceira semana, eu não tinha como, eu vou ligar pra quê? Só pra ligar mesmo, né? Então, o que eu fiz? Pedi para um colega que estava num outro nível, no último nível já, que já falava inglês, já se comunicava bem. Cara, liga para ele, vê o que ele quer e diz que tu é eu. E ele fez isso. Ele ligou, falou que estava procurando trabalho, que não tinha muita experiência, mas tá blá, blá, blá. E o cara mandou eu ir no outro dia lá. Daí no outro dia eu me resolveria, porque eu não ia saber falar inglês, né? E foi isso. No outro dia fui lá. Foi o Daniel. No outro dia eu fui lá, né? O que foi o meu primeiro trabalho? O que era? Conta aí pra galera. O meu primeiro trabalho era era uma empresa tipo de pós-obra. E o meu primeiro dia de trabalho foi eu limpar tipo aquelas portas de sacada, sabe? Sim. Porta de sacada. As aberturas ali, né? Isso. Cheio de cimento, cimentinho, tinta. E como que tu te resolveu? O Gabriel perguntou. Na hora que tu chegou pra conversar com o Daniel, como que tu conversou? Se não tinha inglês? I'm looking for a job, e o cara, ele falava um pouco de espanhol também.
Ah, ele é argentino, depois tu descobriu que ele era argentino, né? Isso, daí o pai dele era argentino, a mãe dele é australiana, ele morou um tempo na Argentina, então ele falava espanhol também. Daí eu fiquei mais tranquilo, né? Porque daí pelo menos eu entendi um pouco mais. Mas também, gente, os trabalhos é tudo muito... Rápido também? É fácil também de tu entender, porque o que tu vai fazer? Tu vai ver o negócio sujo, limpar. Então eu cheguei lá... Ele foi tipo um trial, né, que fala. Então, cheguei lá, ó, limpa essa parte aqui. Fui lá, em 2 horas eu limpei. Ele me elogiou e mandou eu voltar. Volta aqui. E no fim eu trabalhei bastante tempo com ele, né. Foi o meu primeiro trabalho, assim. Era de limpeza, então era normalmente pós-obra. Então, com esse cara aí eu trabalhei um tempo, depois saí. Aí a gente teve um relacionamento muito bacana, assim, que ele... Acabou que virou nosso amigo lá, assim, né? Acaba que participava de churrasco com a gente. Então, eles são muito carentes, então eles gostam de ter essas amizades de brasileiro, das outras culturas. Então, é muito bacana esse tipo de troca também. E foi isso. Me dei bem porque eu estava disposto a fazer qualquer tipo de trabalho. Né? Eu estava disposto a chegar lá e saber que eu tenho que limpar. Como que eu ia fazer? Não sei porque eu nunca tinha feito. Mas eu tinha que deixar limpo. Eu tenho sempre a sensação, talvez o Dani concorde, que para homem realmente o trabalho é um pouco mais fácil. Porque tem muito mais trabalho pesadão, assim, e o homem vai ir ali e flui melhor. Para a mulher, o primeiro trabalho às vezes é um pouco mais desafiador. E aí comigo foi bem assim, eu falava para todo mundo que I'm looking for a job. Eu aplicava muita coisa online, mas online não é a melhor estratégia no primeiro trabalho, porque você não tem muita experiência ainda. Então, dificilmente alguém vai te chamar para uma vaga online. E porque eles ligam também, né? E para um currículo que não tem nenhuma experiência na Austrália, não vai ser atrativo. Tu aplica online, eles vão lá e te ligam. Eles não vão lá, responde, vem aqui fazer uma entrevista. Exato. Não, eles vão te ligar, tá livre agora, vem aqui. E aí eu entregava muito currículo na rua, para restaurantes, né, para tudo que eu via. E eu falava muito na escola. Na escola, quando tem troca de professor, é muito comum, tá, gente? Você não fica com um professor 6 meses, não. Você vai ficar com um professor ali 4 semanas, 3 semanas, às vezes só 1 semana também. Depende, às vezes tem um professor que é só para conversação. É bem dinâmico o curso de inglês, não é nada chato. Então, nessa troca de professor, tinha uma professora bem legal e nessas apresentações eu falei, olha, meu nome é Marcela, I'm looking for a job. E aí, tipo, nisso ela ficou com dó de mim. E ela me chamou para conversar no final da aula e ela... conversar, né? A gente conversou um pouco ali, o que dava, e ela falou, eu tenho uma pessoa que pode te ajudar. Só que ela me indicou uma outra estudante que trabalhava numa fábrica de salada. E essa outra estudante, ela nunca entendeu por que essa professora me indicou. E o que eu fiz? Eu falei assim, eu não vou ficar dependendo dessa outra estudante que sabe, sei lá, se vai realmente me ajudar. Eu peguei a empresa que essa outra estudante trabalhava, vesti uma roupinha já pronta para trabalhar, que é blusinha preta normal, legging preta e tênis, imprimi meu currículo e fui lá na empresa que essa menina trabalhava entregar meu currículo. Essa empresa era uma empresa de salada, que fazia salada que vendia no supermercado. Essas saladinhas que vocês compram pronta em mercado, sanduíches naturais, essas coisas. Só que fazia salada em grande escala. E aí eu entreguei meu currículo, o dono da empresa olhou pra mim, gostou, sei lá por quê, porque eu também não tinha experiência nenhuma. E ficou. E fiquei. E assim, eu não sei se ele gostou que eu fui até lá, porque a empresa era muito longe. E eu trabalhava só 2 dias na semana. Só que eram 2 dias na semana, assim, muito extenso, sabe? Eram umas 12 horas, assim, os 2 dias, era muito cansativo. E eu pegava o serviço, era bem cedinho, era como 6 da manhã, né? Que eu começava, eu lembro que era bem cedo. E era muito longe. Eu tinha, além do trem, de muito tempo de trem, eu ainda andava quase 1 quilômetro para chegar. A empresa era super longe, só que era só 2 dias na semana. E assim, nessa empresa eu fiquei uns 4 meses, só nela. Até que um dia eu fui demitida. E eu fui demitida, gente, com uma viagem para Melbourne paga, pra neve, porque assim, né, primeiro... Todo mundo foi estudante um dia, inclusive a gente também. Nunca tinha andado de avião, daí chega na Austrália que andar de avião por tudo. Né? Exato, e sempre é o quê? Primeiro eu, depois meu visto, tá? Normal. O que a gente fez? Vamos viajar, aproveitar a vida, estamos em intercâmbio.
compramos uma viagem pra neve, né? Era em julho, meu aniversário. E eu perdi meu trabalho. E eu tinha meu visto pra renovar. Não, foi um caos. Um caos, mas no fim deu certo. Depois eu consegui outro trabalho, eu vou explicar como é que foi o segundo. Mas aí o Eu vou primeiro tentar, foi isso. acho que falar sobre trabalhos, assim, eu vou tentar resumir, né? Porque, enfim, A gente fica só falando de trabalho, né? Principalmente na Austrália, assim, a gente ficou 4 anos, eu fiquei 4 anos e uns meses, né? Então, realmente, eu trabalhei de tudo. De tudo. Estava aberto a trabalhar, então eu estava disposto a fazer o que tivesse que fazer. Então, primeiro, fiquei mais nessas limpezas de pós-obra, sabe? Então, fazia esse tipo de limpeza. Daí limpava com ácido também. Fazia cada coisa assim, ó. Tu trabalhou de mais coisa que eu. Eu não trabalhei de muitas coisas, porque eu trabalhei muito tempo nas empresas. Eu trabalhei mais e depois eu também, claro que a gente vai tendo muito contato. Gente, o primeiro trabalho é o mais difícil. Encontrar o primeiro trabalho, ele vai ser mais difícil, porque é aquela barreira do primeiro choque, da primeira cultura, enfim. Mas depois começa a aparecer muitas oportunidades. Tipo, de verdade, gente, começa a ter que escolher qual trabalho. Exato. Então eu cheguei a ponto de realmente eu ter que escolher para onde que eu vou ou não vou. Daí eu é bem assim, manda mensagem, o cara tá pronto, vou trabalhar, já vou de camiseta preta, roupa preta, vou lá entregar meu currículo e às vezes já chama, né? E muito porque vai aumentando o número de pessoas que você conhece. Igual a Bianca perguntou se a gente já se conhecia nessa época. Eu e o Dani, a gente se conheceu no meu primeiro dia depois da casa de família. E aí ele me ajudou, me deu várias indicações de trabalho, só que das indicações dele já não batia com a minha disponibilidade. Então eu não consegui trabalhar nos lugares que ele me indicou. Tipo assim, fazia uns freelance, né, de vez em quando. Mas a gente se conheceu no meu primeiro dia, né? Exatamente no meu primeiro dia depois da casa de família. Em um churrasco de brasileiro. E esses churrascos são muito comuns e vocês têm que ir, gente. Conheçam muita gente. Quanto mais pessoas vocês conhecem, mais fácil fica esse trabalho. E é bem assim que o Dani explicou. Você vai conhecendo e as coisas vão acontecendo. Depois comecei a trabalhar mais em limpeza de escola, tipo, colégio mesmo, né? Então fazia limpeza de sala de aula. Gente, a gente começa a valorizar muitas coisas que a gente às vezes não valoriza aqui no Brasil, né? Que são os trabalhos mais pesados, realmente. Exato. Trabalho de limpeza, trabalho de entrega de comida, trabalho de... Enfim, esses trabalhos... De restaurante, de garçom, de recepcionista. Todos esses trabalhos que a gente, às vezes, olha aqui no Brasil, nossa, não vou fazer, chega lá, tu faz com... Sorrindo. É claro que a compensação financeira é muito melhor, né? Que valoriza, o trabalho é muito mais valorizado, então acaba que dá um incentivo muito maior em querer trabalhar nessas funções, com certeza dá, né? Então, mas trabalhei com isso, trabalhei com limpeza de casa, então, conforme meu inglês foi melhorando, eu fui conseguindo tirar certificações melhores. Exato. Então, eu trabalhei depois num centro de distribuição que... Como eu posso comparar aqui no Brasil? Um centro de distribuição mesmo, como se fosse um grande estoque de lojas. Grande estoque de loja, chegava o pedido, eu tinha que separar o pedido, então eu já preciso um pouquinho mais de inglês, tu precisa entender o teu pedido, precisa despachar o teu pedido, então acaba que vai precisando mais de inglês, meu nível de inglês foi melhorando, eu tirei uma licença para dirigir empilhadeira, que daí as coisas vão melhorando, sabe? Conforme o teu inglês vai melhorando, tu vai tirando certificações melhores, trabalhos que vão te pagar mais e tu vai... ter menos esforço físico também, né? Porque vai mais para o esforço mental. E essa transição também foi acontecendo comigo. Depois que eu fui demitida da fábrica de salada, né? E o meu mundo acabou, porque o meu visto também estava acabando e eu precisava renovar. E eu ia continuar na Austrália. Eu surtei, eu falei, Jesus, o que vai acontecer comigo agora? Gente, eu imprimi lembra que eu imprimi milhões de currículos? E saí entregando por todo o centro de Brisbane, os bairros ao redor, eu entregava para tudo quanto é restaurante. Por quê? Eu só ficava assim, eu preciso trabalhar em restaurante ou café, porque eu preciso melhorar o meu inglês. Até que um belo dia eu entreguei em um café que era de uma brasileira, a dona. E aí foi essa experiência que trilhou todo o nosso caminho até a gente se mudar para Sydney. Porque as coisas vão se conectando e tudo vai conectando as pessoas que você conhece. Eu fiquei nesse café 1 ano e meio. Eu comecei, tipo, ali picando as coisas, lavando louça, depois eu fiquei só no caixa do café, depois eu fiquei mais assim, eu que fazia tudo, entretanto, era eu a gerentona do café.
Até que a minha chefe falou assim que eu não combinava. Ela falou assim, não, você tem que trabalhar em outro lugar, você tem que ir para outro lugar. E eu falava assim, mas onde eu vou trabalhar? E eu, fazendo unha, eu conversei com uma pessoa e a pessoa falou assim, ah, mas meu marido é engenheiro aqui. E quem sabe você faz um estágio de engenharia lá, com a empresa do amigo dele. Só que eu tinha que trabalhar de graça. Aí eu falei pro Daniel, e agora? A gente já tava junto, né? A gente ficou junto desde o dia 1, tá? O dia 1 que a gente se conheceu lá, naquele dia, depois da casa de família, no janeiro de 2017, a gente já ficou junto desde então. E a Marcela falou que ela imprimiu muitos currículos, começou a entregar, e eu nunca entreguei um currículo na Austrália. Eu até tinha currículo, né, porque não estava fazendo nada em casa e vou fazer um currículo. Mas eu realmente nunca entreguei um currículo na rua, né, porque são jornadas diferentes. Muito legal tu trazer isso para os estudantes entenderem. Gente, cada um tem sua jornada na Austrália. O Dani, ele nunca passou um sacrifício com trabalho, tipo assim, de ficar sem trabalho. Eu já passei. Então, não quer dizer que a minha jornada tem que ser igual a dele. Não, nós somos pessoas, a gente morava junto, vivia junto. E ainda assim a gente teve experiências de intercâmbio bem diferentes. São contatos, são momentos diferentes. Exato. Às vezes eu mando uma mensagem para uma pessoa que precisa de trabalho hoje e consigo trabalho, e ela mandou no dia seguinte, ele já não precisa mais. Então, tudo é momento, tudo é muito rápido na Austrália. Gente, o tempo na Austrália, o tempo na Irlanda, ele passa muito mais rápido. É incrível como o tempo fora do Brasil, porque é tudo muito novo, né? Tu tá aprendendo uma língua nova, tu tá se desafiando em trabalhos que tu não fazia. Então, tudo é muito mais rápido. E o ponto bacana, assim, vamos dizer assim, de trabalhar em trabalho de limpeza, de restaurante, de qualquer esse outro tipo de trabalho, é porque realmente o teu esforço é mais físico, mas a tua cabeça tá tranquila, sabe? Porque às vezes tu tá num trabalho do Brasil, aqui, por exemplo, uma comparação, que tu tá sobrecarregado na cabeça, tu trabalha sentado o dia inteiro, mas a tua cabeça tá a 1000, né? E às vezes esse tipo de trabalho, que é um dos primeiros contatos que tu tem na Austrália, na Irlanda, é o tipo de coisa que tu precisa. Porque é uma coisa que a tua cabeça vai estar tranquila para aprender inglês, e claro, o teu corpo vai trabalhar um pouquinho mais, mas também acostuma, né? Então acho que um dos pontos mais bacanas é isso aí, tipo, tu vai para um trabalho de limpeza, acabou o teu horário, tu vai pra casa, tu não precisa preocupar de mais nada. Exatamente. Quando eu saí do café e aí eu tive a minha primeira experiência trabalhando em agência, gente, tinha dias que eu falava assim, eu só queria ficar o dia inteiro no café. Porque eu fechava o café e acabou. E quando a gente trabalha em outros trabalhos, eu trabalho com agência de intercâmbio desde 2018, que eu tive a primeira experiência e foi lá na Austrália, né? Aí foi comparando jornadas diferentes, né? E muita coisa aconteceu porque o Dani segurou as pontas, porque aí eu fui tendo trabalhos que eu não era tão bem remunerada quanto ele. E aí era assim, amorzinho, segure as pontas, porque eu vou para outra área agora, vou tentar desenvolver outras coisas. Eu fiz esse estágio de graça, né, de engenharia, aí eu tive a ter certeza que eu detesto engenharia, que eu não queria, e até realmente também o chefe lá da engenharia falou assim, isso aqui não é pra você. E aí ele me indicou para a primeira agência que eu trabalhei. E aí foi quando eu entrei no mercado de agência e amei meu trabalho. E aí conheci a Connection por causa do Dani. Que o Dani era aluno da Connection. E fora, gente, no intercâmbio é tudo mais, vamos dizer assim, tranquilo, né? Pra fazer uma mudança de casa é tranquilo. Muito pra te trocar de trabalho é tranquilo. Então, eu comecei comecei um trabalho hoje. Não quer dizer que eu vou ficar nesse trabalho meu intercâmbio todo. Não, amanhã, semana que vem, eu já posso estar em outro. Porque as coisas mudam muito rápido. Ou às vezes porque a pessoa não quer mais que tu trabalhe, mas às vezes é porque tu conseguiu coisas melhores, trabalhos melhores. Então, é muito mais dinâmico, assim, e deixa as coisas muito mais bacanas. Por isso tu conhece muita gente, muita gente de fora do Brasil também, né, principalmente. Mas tu vê que o Brasil também é grande, né? Eu moro no Rio Grande do Sul, mas... tem amigos de São Paulo, Rio de Janeiro, para todos os... Me conheceu, na mineira. E uma mineira, principalmente. Então, o intercâmbio, ele é capaz de proporcionar muitas coisas além do inglês, né? Exato. Então... E o Dani trouxe esse ponto da mudança, que um dos pontos da nossa jornada que foi muito marcante foi a nossa mudança de Brisbane para Sydney. Depois de 3 anos em Brisbane, já tínhamos desbravado ali todo em Brisbane. A gente era, assim, apaixonado pela cidade. A gente tinha viajado tudo lá ao redor, Sunshine... Gold, as barreiras do corais, a gente fez aquela região toda de carro, a gente viajou bastante a região, a gente viajou para a Ásia também, porque a gente intercâmbia a porta para o mundo, né?
Viaja bastante. E a gente chegou num ponto que a gente já estava confortável. Exato. A gente morava num lugar bacana. A gente foi pra Europa também, durante o intercâmbio. Eu tinha um trabalho que eu já era supervisor dessa mesma warehouse que fala, né, nesse centro de distribuição. Então eu já ganhava melhor, já tinha uma rotina melhor, já estava tudo mais tranquilo, assim, vamos dizer, né? E como a gente falou, né, a Austrália é muito dinâmica, a Irlanda é muito dinâmica, o intercâmbio ele é muito dinâmico. Exato. Então a Marcela recebeu a proposta de trabalhar na agência de Sydney. Na Connection, eu já estava na Connection. E aí isso foi em 2019. Isso. Aí em 2019 recebi a proposta, olha, queremos que você vire gerente da agência de Sydney. E eu falei assim, tá, eu vou se o Daniel for. Sozinha? Não sei, mas vamos lá. E aí eu fui, o Daniel foi 6 meses depois, né? Porque eu também não podia largar o meu trabalho do Exato. nada, assim, né? A gente também já tinha uma viagem pro Brasil marcada. Então, tinha tudo isso para acontecer. A mudança é muito fácil. Como foi essa mudança de estado? Olha que legal para quem tem curiosidade de mudar de estado durante o intercâmbio. Existe um aplicativo que chama Relocations. O que é essas relocations, né? Foi como a gente fez a minha mudança, porque obviamente eu tinha milhões de coisas 3 anos depois de Austrália, imagina. Você tem uma vida, de fato. São aluguel de campervans, só que você faz um trabalho para as empresas da campervan. Você pega a campervan de Brisbane e leva para Sydney. E aí a gente pagou, tipo, sei lá, $2 e pagou só a gasolina. E aí foi assim que ao invés de pegar um avião de... Exato. Eu nem lembro. Assim, de carro deu 12 horas, eu acho. 12 horas. Mas ao invés de pegar um avião e botar as malas, a gente fez o quê? Vamos viajar. Então a gente fez um tour, né, de Brisbane e foi até Sydney de carro, de campervan, né, que fala, de motorhome, né? Tipo motorhome. Então vai indo, vai parando, aproveita, para no lugar e chega lá em Sydney. E isso é muito comum na Austrália, né? Principalmente viajar de carro é muito comum. As estradas são muito boas, né? Tudo muito tranquilo. E comparando Sydney com Brisbane, nossa adaptação em Brisbane foi super boa, o Dani chegou depois. Aí como ele já tinha um currículo super bom para ele conseguir trabalhar em Sydney, já. Foi rápido, ele chegou trabalhando. Então, foi contatos também. Então o cara falou, eu preciso de alguém que tenha inglês, que trabalhe com empilhadeira e que tenha carro. Pronto. Cheguei já em Sydney ganhando bem, ganhando melhor ainda, trabalhando menos, então, tipo... Mas isso, gente, foi depois de 3 anos e pouco. 3 anos então, e pouco já claro que poderia ser antes, mas eu já estava bem também antes em Brisbane. Então, tudo vai dependendo do inglês, principalmente, né? A Bia perguntou se as nossas viagens eram sempre em período de férias. As viagens, sim. Durante o curso vocacional, que é depois do curso de inglês ali, que a gente já tinha um período maior de Austrália, aí tem muitas férias durante o curso. E aí a gente fazia várias viagens, né? Igual eu falei, a gente foi para Ásia, Europa, viemos visitar o Brasil também nessa época. Nossa família foi para a Austrália também, isso foi muito legal. Na mudança, comparando ali, voltando então para a mudança de comparar Sydney e Brisbane, o que a gente mais sentiu, tá? Sydney é realmente uma cidade maior, que requer mais tempo para adaptar. Principalmente para quem vem de cidade pequena, que era o meu caso. Então, no início, gente, minha primeira semana em Sydney, eu tinha muita dificuldade com o transporte público. Eu lembro que teve um dia que eu saí da agência, era dia ainda, e eu demorei 1 hora para achar o ponto de ônibus em Sydney. E eu só achei o ponto de ônibus era à noite. Então, assim, eu cheguei ao ponto que eu tava assim, quase sentando na rua e começando a chorar, porque eu não achava o ponto de ônibus para ir embora para casa. E eu ficava, meu Deus, eu sozinha em Sydney, eu não achava o ponto de ônibus. Uma coisa besta, porque durante o intercâmbio tudo vai ficando muito grande. Os seus sentimentos ficam muito grandes, você tá ali. Eu tava sozinha em Sydney e eu não achava o ponto de ônibus. Uma coisa assim, né? Nada a ver. Mas é porque realmente Sydney é uma cidade muito maior, né? Então ela requer mesmo, assim, mais tempo para você se localizar. Né? Mas tem gente que já é acostumado, né, também. Você vem de São Paulo, tem pra gente que você gosta fichinha, muito de cidade grande. né? Então, um dos pontos principais, né, voltando lá nas escolhas também que a gente faz no Brasil, é escolher um país que tu vai se adaptar melhor, por exemplo. Na Europa, na Irlanda, por exemplo, tu consegue fazer muitas viagens, consegue conhecer muitos países também, né? Porque é tudo muito um do ladinho do outro, é tudo muito mais barato. Na Austrália é um outro clima, então tu consegue fazer as escolhas conforme tu gosta, né? Nesse primeiro momento eu gostava mais de praia, gostava de dias mais ensolarados, né? A Austrália ela é muito parecida com o Brasil em questão de clima, então essa foi minha escolha. Mas se eu gostasse de morar na Europa, por exemplo, de clima mais
Frio um ali pouco mais de também. frio, um pouco neve também, e de conhecer muitos países, botar um monte de bandeirinha lá no nosso Instagram, né? Eu poderia ir para a Irlanda nesse primeiro momento. E tanto que chegou o momento de Austrália que a gente sentiu aquele sentimento, tipo, já aproveitamos muito, já tinha 4 anos que a gente estava lá, a gente sentiu que já estava tudo muito longe. A Austrália, querendo ou não, tem essa desvantagem física, né, geográfica, que é muito longe do Brasil, que é muito longe de tudo. E aí a gente falou assim, gente, chegou a hora da gente mudar o destino, vamos para Irlanda. E aí começamos tudo de novo. Isso é muito legal do intercâmbio também. A gente aprende a recomeçar. A gente vê recomeços, gente, de uma forma muito mais leve, muito mais simples, porque você já deu o passo mais difícil, que foi largar suas raízes e viver tudo novo durante o intercâmbio em outro idioma. Então, o que era pra gente que estava na Austrália e pra Irlanda? Era inglês, a gente já falava inglês. A gente já tinha experiência internacional. Então, assim, só vamos pra Irlanda. No caso, também, a irmã do Dani já morava na Irlanda, então a gente tinha esse incentivo, e o Dani é italiano. Então, a gente também, na época, não precisava de visto. Era só, no caso, eu precisei de visto, né? Eu fiz a minha aplicação lá, mas ele não precisava. Então, falei, vamos pra Irlanda, vamos desbravar a Irlandinha. E eu só queria voltar um pouco em Sydney ali para falar da minha adaptação, que foi muito tranquila. Eu realmente adorei Sydney. Eu acho que se eu fosse voltar amanhã para a Austrália, eu voltaria para Sydney, porque claro que a gente ficou 1 ano só lá, né? Então acaba que podia ter vivido muito mais coisas, mas Sydney tem muita coisa para fazer o tempo todo, muitas praias, então é uma cidade grande, mas é uma cidade, claro, desenvolvida, né? Tudo funciona. É claro que demora um pouco para se adaptar, né? Porque acostumado a viver tudo muito mais próximo, que é Brisbane ali, né? Mas é tudo a pé em Brisbane. Muda por uma cidade grande, tudo muda também. Mas eu adorei Sydney, de verdade, adorei a cidade praia grande. É bom, né, também. A gente morou um tempinho num bairro em frente à praia, maravilhoso. Então, pra mim, a experiência de morar em Sydney foi muito boa também. Se fosse voltar, acho que voltaria a Sydney, mas também viajaria para outros. Não sei. A gente voltaria podendo levar nossa cachorra agora. Tem tudo. Tem tudo isso. E aí, chegamos então na chegada da Irlanda, tá? Foi uma experiência muito, muito legal. A Irlanda, gente, é um país muito fácil de morar. Eu acho que é um país hoje, em questão de logística do país, é tudo muito fácil. E isso a gente sentiu assim de cara, que era muito diferente da Austrália. Na Austrália tem algumas coisas que são mais difíceis em termos até de localização. Na Irlanda, todos os bairros ligam ao centro da cidade, tudo acontece no centro da cidade. Então, por exemplo, comparando com Sydney, todos os bairros têm muita coisa, então é muito mais difícil a questão de logística. Em Dublin, era tudo muito fácil. Você estava num bairro, era tudo no centro, e é isso aí. Então, era muito fácil isso. Então, a adaptação nesse sentido foi fácil. A busca por acomodação foi médio, mas a gente tinha o visto que facilitou, né? E a gente buscou procurar lugares um pouco mais afastados do centro da cidade, né? Porque realmente a gente saiu do miolo, porque todo brasileiro quer morar na City. Que dá para entender muito bem, porque realmente precisa ir para a escola todos os dias. No nosso caso, a gente não precisava ir para a escola todos os dias. Então a gente podia se afastar um pouco mais do centro da cidade para morar em lugares melhores, né? No nosso apartamento, gente, na Europa. E o nosso apartamento era novo, ninguém tinha habitado. Então, para nós foi muito bom. E era 50 minutos. Pegava um ônibus 50 minutos. Então, às vezes até aquele tempo pra gente meditar, né? É aquela coisa, a gente já estava aberto também a essas coisas, sabe? Então, gente, tudo vai depender de como tu vai se jogar na situação, né? E não dá para comparar, tá? Isso é comparando toda a Europa, por exemplo, com a Austrália. A Austrália é um país novo. Até comparando às vezes com o Brasil, tá? A Austrália é um país novo. A Europa, de modo geral, é um continente antigo. E é um continente extremamente mais turístico do que a Oceania, do que a Austrália. Porque a Austrália é longe, né? Exato. Para onde vai muito mais turista? Para toda a Europa ou para a Austrália? Para toda a Europa. Então, acaba que o fluxo de pessoas na Irlanda, focando aqui em Irlanda, é muito maior do que o fluxo de pessoas na Austrália. Até para questão de visto, né? Para o brasileiro é muito mais tranquilo ir para a Irlanda, para a Europa, do que ir para a Austrália. Para a Austrália, que precisa de uma aplicação de visto, uma análise um pouco mais aprofundada, assim, né? Então, mas, gente, chegar na Irlanda também foi, assim, muito bacana, porque
Cara, gente chega tinha na um Europa, monte de entendeu? mala. Chega a na gente Europa. Tinha tanta mala, muita mala, era muita mala. Ela tinha muita mala, né? Gente, a Mas gente chegar tinha na tanta Europa, mala. assim, tu pisar na Europa é o clima europeu. Tu já bota o cachecol, tu já Já bota. fica chique. Já fica mais. Foi muito legal. E assim, e essa questão da comparação é para entender que vão ter alguns perrengues de infraestrutura, porque realmente é mais antigo e aí não tem nada que mude. Então não é muito comum você ver um prédio na Irlanda de 50 andares, de 40 andares, de 30 andares. O que na Austrália está lotado de prédio extremamente alto. Justamente porque são países de tecnologias diferentes. Apesar de Dublin, né, ser ali o polo tecnológico da Europa, né? Mas ainda assim é uma região que sofre um pouquinho com essa questão, porque também é um fluxo turístico muito maior. Agora, uma coisa que eu tenho que dar um voto para a Irlanda, e que eu, como uma boa mineira, que ama um bar, que ama um barzinho, e quando chegou essa época, porque a gente viveu a pandemia, uma parte dela na Austrália, e vivemos também uma parte da pandemia na Irlanda. Uma coisa que eu tenho que valorizar é os pubs da Irlanda. É o beber na rua, tem ruas que eles colocam as mesinhas e você bebe. Aquela coisa, tipo, parece que você tá em casa, parece que você tá no Brasil. Gente, é muito legal, é muito bom. Eu amo um barzinho e Não, aí e eu lá- amei viver isso na Irlanda. Cada portinha é um bar diferente, né? Então tu vê uma portinha pequena, tu entra lá, tu vê um bar subterrâneo, um negócio muito É uma doido. vida nova, cada porta, assim, é incrível isso. Então, assim, eu realmente achei que... parecia que eu tava em casa, eu me sentia muito em casa em Dublin, porque tinha esse clima boêmio que eu adoro, né? Eu sou bem festeira, então isso eu gostava bastante. O clima não era o meu preferido, eu e o Dani somos muito solares. A gente ama sol, só Mas que no depois verão- acostumou, né? Mas no verão da Irlanda tem dias que não tem noite. Porque Sim. amanhece lá 4 da manhã e vai escurecer 10 da noite. Isso é muito doido, porque tu acorda, tá dia, às vezes vai dormir, tá dia também. Então, tem dias muito longos no verão, né? No inverno, daí já é bem o contrário, né? 13h30, 4 horas da tarde já tá escurecendo, já tá mais noite, né? Então, é bem, bem diferente. Mas é uma cultura muito bacana também. E para viajar também, a gente pegou muita parte da pandemia, né? Então a gente não pôde viajar tanto, mas viajar fomos na pra Europa Portugal, né? é muito tranquilo, é muito fácil, tem as companhias aéreas que realmente é um valor muito acessível, sabe? Às vezes tem promoções, $20, 30, $40, euros, né? Tu vai e volta ali para Portugal, vai para Paris, então é muito tranquilo. A minha irmã mora hoje na Irlanda, então ela faz isso, vou para França ali, vou só para ver A torre e vou voltar, e vou comer um crepe e vou voltar. Então, às vezes é bem isso, e às vezes tu conhece muitos países na Europa por causa disso. Porque tu pega uma promoção lá pra, sei lá, diz um país que ninguém vai visitar. Ai, gente, não sou boa de geografia. Não sei Você me também. complicou agora. Eu não falei pra não falar nome errado, né? Nem é na Europa, né? Mas, gente, é basicamente isso. Tu vai lá no site da companhia aérea, promoção pra lugar X. Tu vai conhecer um país novo Polônia. que tu nunca vai imaginou. as pessoas talvez vão pra Polônia, mas eu não iria pra Polônia aqui do Brasil, mas às vezes é a República Tcheca. Só que às vezes você tá lá na Irlanda e tá muito barata a passagem, você vai viver. Isso é muito legal do intercâmbio da Irlanda Londres aqui na é Austrália. a cidade vizinha, né, quase? Londres você vai ali tranquilamente. Ó, o Rafa perguntou uma coisa aqui que é legal. Se é possível, se precisa de fiador para alugar quartos. Não, tanto na Austrália quanto na Irlanda, pratica-se o bonde, que é o cheque calção, né? E aí, Rafa, chama a gente no WhatsApp, né? Que a gente vou passa resumir. os nomes de bairros, assim, para você. Essa questão de... então acho que não vou entrar em fundo em questão de acomodação nem nada. Mas é super tranquilo também, é negociado junto com... Na Irlanda é um pouco diferente da Austrália, né? Mas é praticamente a mesma forma de trabalho. É tudo o cheque calção, que é o isso. bonde, né? E aí, saindo... Cheque calção, né? Fala Isso. aqui. Saindo da acomodação, você pega esse valor de volta. Se tu não quebrou desde nada, que você não quebrou nada. isso é Eu já perdi meu bonde. por exemplo, A gente queimou um fogão da casa. 8 mulheres, gente, no apartamento, daria o quê? Palavrão que eu ia falar aqui. Então, nos dois países são assim, né? Tem o cheque calção, que tu vai entrar, tu aluga um quarto lá, tu vai dar um cheque calção, normalmente é no valor do quarto ali da primeira semana, das 2 semanas,
Então tu vai dar esse cheque calção. No final do período, sei lá, fiquei 1 mês, 3 meses, 6 meses, sei lá, o intercâmbio todo. No final tu saiu, tu não quebrou nada, tu tá tudo certo, não tem nenhuma mancha, não tem nada estragado. Eles vão lá e te devolvem o valor integral. Normalmente é tudo muito certinho. Assim, nunca tivemos problemas nesse tempo todo que a gente viveu, né? Claro que depois que a gente vai... Eu tive problemas, né? Um fogão em 4 anos. Quase que custou um bonde. Então acaba que, claro, conforme vai ficando mais tempo, tu consegue às vezes pegar um imóvel direto com a imobiliária, mas é claro que daí tu precisa de um trabalho fixo, tu precisa financeiro maior também. De um visto um pouco mais seguro também. Então, exato. As coisas, tudo vão melhorando conforme o tempo, conforme o teu inglês, tudo é adaptação. Acho que acredito até que no Brasil também, né? Exato. E assim, gente, de modo geral, tá? A gente passou aqui por toda a nossa jornada do intercâmbio. Ficou até meio confuso, vai e volta, vai e volta. Mas tudo isso, obviamente, guiaria somente a um destino, a termos também uma agência de intercâmbio. Porque quando a gente teve uma experiência como estudante, eu tive a oportunidade de trabalhar na Connection Austrália, que ainda faço a gestão de toda a empresa junto com o Dani. Era óbvio que isso guiaria a um único sentimento, a gente conseguir passar isso para mais pessoas. A gente conseguir que mais pessoas vivam o que a gente viveu. Eu sempre falo isso para alguns alunos que a gente vai criando um relacionamento, porque, poxa, imagina se eu não tivesse feito intercâmbio. Talvez eu estaria infeliz em uma profissão, por causa da engenharia química, que eu realmente, gente, detesto. Eu talvez não conheceria o Daniel, que hoje é meu marido. A gente se casou em maio, né, para quem me acompanha aí. O intercâmbio exatamente, gente, é além do inglês. É muito além do inglês. Às vezes tu se descobre em outra profissão, que nem foi o caso da Marcela, mas tu se desafia em outras coisas. Exato. Que talvez tu nunca faria no Brasil, realmente. Tu ficaria na zona de conforto, ou no Brasil, ou no lugar que tu estiver também. Então é muito bacana isso de tu se desafiar e fazer o melhor em tudo que fizer, entendeu? Exato. Vou estudar inglês? Vou focar, vou estudar inglês. Vou trabalhar lavando prato? Gente, vou lavar o prato bem, entendeu? Porque vai ser reconhecido de alguma forma. Exato. Ou se não é reconhecido, eu vou aprender alguma coisa, ou pelo menos eu vou ganhar o dinheiro para me sustentar, né? E o Rafa perguntou se viajar de casal ou de solteiro para o intercâmbio passar menos perrengues. Acho que é muito relativo, porque nas duas experiências você vai passar perrengue. Casais, infelizmente, também podem terminar, né? E você acabar ficando solteiro, ou vice-versa, porque a gente realmente, tá? Tem muito término, porque se o casal não tá bem alinhado e não vive aquilo ali na mesma intensidade... O que acontece? Termina muito, né? Talvez, nem sei se é bom falar isso. Mas a gente não termina. Mas o que acontece? Às vezes vão casais, né? Ou pra Irlanda ou pra Austrália, vão com visto de casal, vão casalzinho, tudo tranquilo. Isso Chega na hora de renovar o visto, um quer renovar e o outro quer voltar pro Brasil. Então fica aquele impasse muito grande. E muitas vezes as pessoas terminam porque um realmente quer voltar, o outro quer ficar, ou às vezes o outro dá o braço a torcer e fica, mas vê que não é aquilo que gostaria. Então acontece que muitos casais terminam, mas muitos casais se conhecem, ou muitos casais reafirmam também, né? Porque acaba que tá morando aqui no Brasil, mas cada um mora na sua casa. Rayara resumiu e depois, tudo. Cada um tá morando na sua casa, chegando na Irlanda ou na Austrália, vão morar junto. Então é mais um desafio também, né? Então... Gente, é tudo muito relativo. Eu acho que a experiência realmente ela é única para cada um. Eu não posso mais falar. Fácil, mais difícil. Exato. E a Rayara falou, intercâmbio é a prova de fogo do casal. Porque você tá longe de toda a sua base. Você tá longe de todos os seus vínculos. Então você tá ali, você e a pessoa. Então você vai saber genuinamente se você se ama ou não. Se você se suportam ou não. Por isso que todo mundo pergunta pra gente, né, Dani? Como que é empreender junto? Eu falei, gente, mas é que a gente viveu cenários muito mais difíceis, né? Que é o intercâmbio. Então, empreender junto é só um a mais ali pra nossa rotina. E o bom da gente ter vivido muito intercâmbio é que a gente tenta minimizar ao máximo assim, o perrengue, né? A gente veio falando, muitas pessoas falaram sobre perrengue aqui, mas a gente tenta minimizar ao máximo porque a gente já viveu, já passou por isso, sabe? Sim. Então a gente trabalha com isso todos os dias. É claro que um perrengue vai ter e tem que ter porque é bom pra amadurecer, né? Vamos fechar a live contando um perrengue de chave de ouro? Eu adoro contar perrengue. Nossa, eu nem sei. Tá, tem que ter um perrengue assim top.
Ou um trabalho marcante que você odiava. Ó, eu tinha alguns trabalhos que eu odiava, mas eu amava fazer. Mas eu tenho um perrengue que é um clássico. Então acho que começa contigo, a gente já tá 1h20 aqui. Aí mandem perguntas e a gente termina com um perrengue, então. Fechou. Ah, tá, não conta. Vou contar o perrengue enquanto fazendo as perguntas ali, pode ser? Mandem as perguntas, a gente conta o perrengue, depois a gente tira Um as perrengue, dúvidas, rapidão, então. assim. Eu tava morando na casa de família e eu ia me mudar no outro dia pra minha acomodação fixa lá. Então eu tinha que, claro, me locomover, levar minhas malas, tudo. Só que um dia antes eu fui pra uma festa. E na cidade, na casa que eu morava de família, tinha um horário X que os ônibus paravam. Que em Brisbane é mais comum isso, em Sydney não, né? Porque Sydney é muito grande, não dorme. tem movimento o tempo inteiro. Mas já em Brisbane tinha alguns lugares que chegava um ônibus não ia mais. Que acho que era 1 ou 2 da manhã. Então o que eu fiz? Que eu tava sem dinheiro, não trabalhava ainda, eu tive que dormir na estação de ônibus, porque eu não tinha... Não é que eu não queria gastar, porque no outro dia eu ia gastar dinheiro para pegar um Uber. Então eu não quis gastar, então eu dormi até às 6 horas da manhã na parada de ônibus, só para não gastar dinheiro e para poder voltar para casa de ônibus, né? Então acho que isso é um dos perrengues, mas assim, cara, é tudo muito novo, é tudo muito... Que é até divertido, né? Muito doido, assim, que... E o Cassiano comentou ali, ó, que intercâmbio é uma viagem, de fato, para outro país, mas também uma viagem para dentro de si. Eu sempre falo muito isso, que a gente nem sabe, nem imagina a força que a gente tem. Quando a gente foi pra Itália, e eu voltei, eu fiz uma viagem pra Milão sozinha, e minha mãe ficou maluca aqui, né, gente? Imagina, eu sou filha única, tá? Vale lembrar. E nessa viagem, eu saí da cidade que o Daniel tava e peguei um trem pra pegar um avião pra Milão. Só que o Daniel estava no interiorzinho da Itália. Tipo assim, num lugar que não tinha nada e ninguém. Só italiano velho. E eu desci no ponto errado da estação de trem. Só que eu não falo italiano, tá? Não falo nada de italiano. E era uma cidade muito raiz. E eu vi assim, não, eu tô a 1 quilômetro do aeroporto, eu consigo. E eu tava com uma mala de 23 quilos. Falei, eu consigo carregar minha mala aqui, eu vou puxando 1 quilômetro, sei lá, em 20 minutinhos eu chego no aeroporto e tá tudo certo. Gente, eu não chegava, eu não conseguia. O meu Google Maps eu não sei, não atualizava, eu não sabia onde eu estava, eu não tinha dinheiro para pegar ônibus e não tinha táxi, tá? Essa cidade não tem táxi, porque realmente, gente, é o fim da Itália. Pensa que a gente estava ali no fim da Itália. E aí eu não conseguia nada, por fim eu parei na frente de uma loja e comecei a mostrar para as pessoas no celular aonde tinha que ir para chegar, até que um senhor parou o ônibus para mim. O ônibus me levou, um ônibus de linha, até o aeroporto. E me deixou no aeroporto e ainda não me comprou passagem, porque eu também não tinha como pagar. E eu consegui não perder o voo para Milão. Mas assim, foi um desespero, porque eu não tinha... O Daniel ficou maluco lá, onde ele estava, que ele não podia ir junto. E assim, e sobrevivi, sabe? E foi muito bom passar por isso tudo para me provar que a gente consegue. Às vezes a gente, tipo, tá nesses perrengues de estar em um lugar. Eu não falava italiano, eu tava em um lugar que eu não conhecia ninguém. Mas eu fui mostrando no celular e eu falava assim, gente, eu preciso sair daqui. Eu tava com um monte de mala e a gente consegue, e eu consegui, sabe? Foi isso é o que o intercâmbio faz, né? O intercâmbio, ele molda a gente umas situações que a gente nem sabe às vezes, né? E a gente ficou tão aberto à mudança que depois que a gente voltou pro Brasil, a gente morou 1 ano numa casa nossa, que a gente construiu, inclusive. Depois vendeu a casa, agora mora em outro lugar. E se tiver que vender também, faz isso, porque o intercâmbio ele mostrou para nós que, na verdade, coisas além importam, né? Do que o nosso bem material, do que às vezes onde a gente mora, o que a gente faz. Então, o intercâmbio, assim, realmente, para mim, gente, eu dou glória a Deus por eu ter feito e ter aceitado ir pro intercâmbio, que é uma escolha muito difícil. Sim. Porque, independente, às vezes eu tá ferrado no Brasil, quer fazer uma mudança, mas às vezes a gente muda porque é um desafio assim que me trouxe muitas coisas boas, principalmente crescimento. Eu digo mais pessoal assim do que financeiro mesmo, né? Então é pessoal, profissional e talvez depois o financeiro. E agora vamos para as perguntas de vocês então, tá? Qual a época mais difícil para arrumar acomodação? Verão ou inverno? Não tem. Não tem. Na Europa, verão às vezes pode ser um pouquinho mais caro por causa do verão europeu.
Mas não vai ter assim, uma época mais difícil. A acomodação é buscar, buscar, buscar e não ter e não perder tempo, sabe? Um pub Irish ou uma praia australiana? Nossa. Ai, Eu passo o dia na depende. praia e depois vou pro pub. Vou pub Irish, porque nada melhor do que um pub. É bem isso. Um dia na praia australiana e a gente termina no pub Ah, gente, o Irish. pub, um final de tarde no verão, assim, tomar uma... É muito melhor. E os pubs da Irlanda são extremamente melhores que qualquer pub da Austrália. Verdade. A coragem de dormir na parada de ônibus certamente é um perrengue internacional. Porque no BR você ficaria sem as calças quando acordasse. Não, gente, pior que uma das grandes diferenças realmente... E vocês que vão fazer intercâmbio vão sentir isso também, né? Certamente. Porque, assim, a gente chega na Austrália, eu cheguei na Austrália principalmente, e eu não... Cara, eu tinha medo ainda, porque no Brasil eu tinha medo de andar a pé, sozinho, com telefone. E nessa primeira, no início do intercâmbio, assim, eu tinha muito receio, medo, assim, mas é uma coisa de louco, assim, tu tá num ônibus, transporte público, tu vê todo mundo mexendo no telefone, tu vê na rua verdade. a galera mexendo no telefone, tu vê a galera de noite voltando do trabalho, voltando... O sinônimo de segurança muda todo, tá? E eu acho que Acho que pra mim um dos maiores impactos realmente na minha situação faz a atual relação ali, com a segurança, né? Porque foi hoje com a o segurança. Daniel é muito medroso. Hoje no Brasil eu só... Se eu Não. pudesse, tivesse teria um carro blindado. O Kes mandou pra gente, sempre vai ter perrengue, mas pra minimizar, feche seu intercâmbio com a Connection, venham pra Austrália. Ai, obrigada, Kes, pelo carinho, você tá sempre com a gente. Ai, gente, essa hora eu sempre choro. Gente, mas os perrengues realmente, assim, faz só da gente mais forte, tá? Verdade. E não tem idade, viu? A gente já viu estudantes de todas as idades passando perrengue. Ó, o Flavinho mandou outubro estarei em Dublin. Conta com a gente nessa, Flavinho, chama a gente aí. Ó, o Gabriel mandou, Schneider, é possível aprender inglês em quanto tempo? Depende, muito relativo muito também. pessoal. Gente, Sim. não vai aprender inglês em 5 meses. Quem não sabe nada, tu não vai aprender Não. em 5 meses ali, 6 meses, tu não vai aprender inglês. E principalmente não vai aprender inglês se você só se relaciona com brasileiro. Também tem isso. Porque, eu vou pra escola e meus amigos todos são brasileiros, eu saio da escola, só vou em churrasco e festa com brasileiro. Tenho amigos, irmãos, primos na Austrália, na Irlanda. Aí, gente, não tem milagre que faça você aprender inglês. Quanto menor o teu contato com a língua inglesa, não adianta também só ir pra escola, estudar ali 4 horas de inglês, aí que tu vai estar imerso na cultura, mas tu sair dali e tu não viver isso aí, né? O intercâmbio é justamente pra isso. Tu vai num restaurante, tu vai falar inglês, tu vai pedir um pão na padaria, tu vai falar inglês, tu vai ter amigos de outros países que vão falar, ou pelo menos tentar também falar inglês junto, né? Então o intercâmbio é bem isso. Mas agora em questão de respondendo ele assim, em tempo, eu acho que pegando a experiência dos estudantes e um pouco da nossa, você se sente confiante com o idioma depois de 1 ano. Eu acho que 1 ano é quando a pessoa se sente confiante. Não quer dizer que você vai estar estudando por 1 ano. Pode ser que você estude os 8 meses, os 6 meses e depois você, em paralelo, ali se desenvolvendo no dia a dia. Pra quem não tem base nenhuma, assim, é 1 ano. fosse eu que Tu cheguei estudou lá. quanto Assim, tempo? eu estudei 6 meses e depois mais 3. Foram 9 meses 9 estudando. meses. Inglês, especificamente, né? Claro que tinha férias também, né? Mas 9 meses estudando inglês que me deram uma diferença muito grande. Mas também, gente, é não ter medo de falar. Exato. É chegar no primeiro mês e tu falar errado, porque lá as pessoas vão te entender. Um país que é aberto ao intercâmbio, em qualquer lugar, gente, é muito difícil ter preconceito sobre isso, sabe? Tu chegar num lugar e eles, não, fala inglês direito aí que eu não tô eles entendendo. são todos muito tranquilos. Eles vão fazer o máximo para te entender também. Também porque até para quem mora lá é bacana, sabe? Porque principalmente o povo brasileiro é muito trabalhador, é esforçado. Sorridente. Dificilmente o brasileiro vai para lá fazer bagunça, enfim, coisas que a gente... Tem pontos, mas não é o conhecido da nossa nacionalidade. O brasileiro é muito conhecido pelo esforço, pelo sorriso. Então tem que chegar lá. Então, aproveitem da nossa fama. Falar errado. E que o aprendizado ele flui. A Bianca perguntou aqui, qual o melhor tipo de acomodação para casal? Depende do destino. Tem cidades que a gente tem os estúdios, que são mini apartamentos só para o casal. É bom, mas exclui o casal um pouquinho da convivência
com outras pessoas. Então, tipo assim, é bem reservado. Só que, eu também não excluiria a possibilidade de morar em uma residência estudantil, uma casa de família, porque não. é no início também. Depois tu vai procurar depois uma tu vai. acomodação que seja um quarto de casal. Tu vai dividir a casa com outras pessoas, mas tu vai ter um quarto, tu Exato. e teu parceiro ali. Então, é o mais comum, na verdade. Os casais normalmente moram juntos ali. A Raera perguntou, vocês acham que o intensivão de 5 meses aqui no Brasil me ajudaria? Acho que sim. Se é algo que não vai impactar a sua organização financeira, super ajuda. Eu fiz, antes de ir para o intercâmbio, um intensivo de inglês. Então, eu consegui chegar lá mais preparado e me desenvolver bem durante os 6 meses. É muito relativo, né, gente? Tu vai falar assim, eu vou para a Austrália para estudar inglês, mas eu vou estudar inglês antes. Tipo, às vezes não bate a situação. Mas faz diferença. Faz diferença, depende do teu objetivo. Eu, realmente, não quis estudar inglês para chegar lá e estudar inglês. Mas se eu pudesse ter estudado um pouquinho antes, eu sabia que eu queria ficar um tempo a mais. Então, hoje, sabendo das oportunidades melhores, assim, né, o desenvolvimento. Tu ter um contato antes acelera. Nem que seja um aplicativo ali, o Duolingo que tem. Isso. Gente, às vezes a gente fica olhando tanta coisa, tanta bobagem ali no Instagram e coisa. Tu vai ficar jogando no Duolingo ali, tu vai aprendendo coisas diferentes, palavras-chave, assim, que às vezes vão te acelerar muito mais rápido quando tu chegar lá, né? Do que chegar assim, cruzão do zero lá, é bem mais desafiador, tá? De verdade. O Flavinho perguntou, mesmo estudando e trabalhando, não dá para aprender em 6 meses? Gente, dá para aprender em 3 meses, 2 meses. Aprender dá. Só que aí atingir uma fluência, né, se sentir extremamente confiante, conseguir desenvolver diálogos de assuntos diferentes, vai ser com o tempo, tá? Você vai aprender em 6 meses, mas talvez você não vai conseguir desenvolver assuntos de todos os temas. Eu vou me usar como exemplo, tá, gente? Eu sei falar inglês, me considero uma pessoa com um nível bom de fluência, mas é óbvio que eu não sei falar de todos os assuntos, porque hoje eu não tenho contato com o idioma de todos os assuntos. Então, para você ter um nível de fluência de conversar bem vários assuntos, é mais tempo do que 6 meses, tá? Porque tu tá aprendendo na escola ali muitas coisas, daí tu vai trabalhar com limpeza, tu vai entender e conversar sobre limpeza. Mas daí tu vai para um restaurante, tu não vai saber as gírias, as coisas do restaurante. E a escola nem consegue te passar tudo isso, porque o contato não é tão assim de 200% com tudo, né? É a mesma coisa da gente fazer um intensivo de português, por exemplo. É diferente. E acho que um dos principais também, né, Marcela? Acho que cada um tem o seu tipo de desenvolvimento, né? Então não adianta a gente falar... A gente tá falando uma média, né, gente? 6 meses é um intercâmbio bacana que tu consegue se desenvolver muito em questão do inglês, com certeza. Mas vai depender muito da tua adaptação, né? Se tu realmente está disposto a falar errado. Porque às vezes as pessoas ficam com vergonha de falar errado e não aprende. E às vezes é no erro que a gente aprende. Eu aprendi a falar cenoura em inglês errando muitas vezes. O Lucas comentou aqui que a mímica e apontar que você quer é a língua universal. É mesmo. Verdade. Gente, vocês vão aprender mímica como ninguém. Esse estúdio, o custo-benefício é acessível? A gente não tem ele em todas as cidades, Rai. O estúdio a gente tem ele só em algumas cidades específicas. Ele é um pouco mais caro, mas ele é basicamente o valor dobrado de uma residência estudantil para uma pessoa. Então, dá um pouco elas por elas, gente, tá? Pensar que no primeiro mês realmente vai ser um pouquinho mais caro, porque são empresas, né, que estão fazendo isso. Não são, diferente de quando tu chegar no lugar e tu for visitar uma acomodação que outras pessoas estão alugando. Então, com certeza vai ser mais barato, olhando depois, mas com a segurança de sair para o Brasil, a gente indica, com certeza, fechar com acomodações que são empresas sérias, que prestam serviço para Connection, que prestam serviço para outras escolas. Você consegue visualizar o que estão te oferecendo com mais segurança. Então, o primeiro mês de acomodação vai ser mais caro, com certeza. Depois vai estar ganhando em dólar, né, em euro, então tudo vai ficar mais fácil. Fica baratinho. A Rai comentou, né, que a amiga dela mora nos Estados Unidos há 6 anos, ficou doente e não entendeu. O mais comum, tá? Porque, por exemplo, linguagem médica é muito difícil. Então, se não é algo que tem um hábito de ouvir, você pode estar muito tempo fora que vai ter mais dificuldade. Então, isso é um cenário comum, por exemplo. Hoje a gente consegue pensar e falar, ser mais objetivo no português, por exemplo. Eu quero isso, isso, isso. Mas, às vezes, no inglês, tu não consegue falar isso, 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 mas tu consegue explicar de outras formas. Então, tu vai chegar, talvez vai ficar um pouco maior a tua explicação ali, né? Porque tu vai ir pelos caminhos que tu já conhece também.
Então, às vezes não vai ser tum-tum, mas vai ser e vai chegar no objetivo final também. Então... E assim, pra gente finalizar a live, né, a gente já tá aí quase 1h40 conversando com vocês. A gente promete voltar e falar mais vezes aqui em dupla. Talvez assuntos específicos, né? Acho que ficou muita coisa assim. Mas né? eu acho que também vocês gostaram, né, desse bate-papo aí, bem falando um pouco de tudo. Vamos finalizar com uma frase. O que o intercâmbio significou pra você, Dani? Conta pra gente. Gente, difícil, a gente tinha que ter pensado nisso antes. Eu já sei o que eu vou falar de bate-pronto, assim, pra mim foi, cara, uma experiência única. Que nem eu falei antes, eu agradeço, assim, eu ter aceitado lá atrás, em ter aceitado ir pro intercâmbio, sabe? Em ter largado o que eu tinha, largado nada que eu tinha, né, que a gente fala. Eu larguei nada no Brasil pra ter nada na Austrália. Começar. Mas pelo menos tá na Austrália. Mas ter aceitado realmente em mudar, em querer se desafiar, porque ali eu sabia que eu não ia estar aprendendo só inglês, né? Eu ia estar crescendo profissionalmente, pessoalmente, academicamente. Então, o intercâmbio para mim foi assim, um divisor de águas, realmente eu só tenho a agradecer e é por isso que a gente trabalha com muito amor aqui na Connection, né? É por isso que a gente tenta sempre facilitar, é por isso que a Connection não tem taxa de serviço. Se vocês olharem os orçamentos que vocês recebem ou compararem também, né, vocês vão ver que a gente não trabalha com taxa de serviço, porque o nosso intuito, a gente não é uma ONG, né? É claro que a gente não é uma ONG, mas a gente não está aqui para dificultar o processo dos nossos estudantes, sabe? A gente está aqui para realmente facilitar, minimizar os perrengues, né? E tentar fazer o melhor também, né? A gente... Enfim, aprendeu muito. Para mim, o intercâmbio significou oportunidade. Foi uma oportunidade de me redescobrir, né, principalmente profissionalmente. E hoje é uma oportunidade de transformar todos os meus valores em força de trabalho, né? É uma oportunidade de transformar tudo que eu acredito e transformar o sonho das pessoas também, né? Hoje a gente deu uma notícia de visto aprovado, foi um visto suado, e foi um visto que realmente a gente batalhou muito. Então, tipo, são histórias muito marcantes e que em todos esses anos sempre marcam, né? A gente chora muito aqui. É muito emocionante tudo, né? Eu já tô 7 anos, sei lá, 7, 8 anos, até já me perdi as contas. E realmente é isso, intercâmbio significou oportunidade. Foi uma oportunidade única de crescimento e uma oportunidade única de transformar todos os meus valores em trabalho. E foi tão bom para nós que é por isso que a gente trabalha com mais amor ainda, né? Então, para nós, uma pessoa que decide ir para Dublin, aproveitar lá, a gente fica muito feliz, a gente tenta ajudar ao máximo. A pessoa que tem o visto aprovado para a Austrália, a gente tem assim, ó, uma alegria enorme. A melhor parte, talvez, do nosso trabalho é em dar uma notícia do visto aprovado. Então, a gente tenta facilitar ao máximo, a gente vive o intercâmbio, o pré-intercâmbio com as pessoas, assim, né? Então, para nós é muito gratificante realmente trabalhar com isso. E muda a vida, né? São sonhos também, a gente trabalha com sonhos das pessoas. Então a gente sabe que o nosso trabalho é muito além do que de um trabalho qualquer. Porque eu nem posso falar muito que eu sou chorona, eu choro, mas até já adiantando, quem tá assistindo a live, tá se programando, tá? E tá aí planejando o intercâmbio, aqui na Connect a gente não trabalha com entradas, então a gente consegue planejar o seu intercâmbio até o ano que vem. Você consegue dar o primeiro passo, consegue fazer matrícula na escola sem pagar nada, né? Porque a gente segue à risca as regras das escolas e as escolas elas não cobram entrada. Isso é uma prática unicamente das agências e cada agência ela tem uma gestão. E aqui na Connect a gente segue tendo sempre uma gestão mais humana, uma gestão realmente que facilita o processo. Por a gente ter vivido tantas transformações no nosso intercâmbio, a gente sempre focou em a gente precisa fazer com que essa transformação vire transformação de outras pessoas também, tá? Então, se vocês estão se planejando, entre em contato com a gente. Nosso papel é facilitar, né? Não dificultar. Então, vai ser um prazer fazer parte do sonho de todos vocês. E é isso, porque foi 1h40 de live, hein? Gente, se tiverem perguntas, dúvidas, mandem para nós ali no direct ou chamem a gente no WhatsApp também. A gente vai ficar muito feliz se a gente puder ajudar também na escolha do intercâmbio. Se for com a Connection, melhor. Se não for, que sejam bem atendidos. Que seja também. Com a Connection. É isso. A gente sempre torce que o aluno tenha uma experiência boa em qualquer lugar que ele fechar, principalmente, né? Porque a gente viveu isso. A gente sabe como
um suporte bom faz diferença no intercâmbio dos nossos, no nosso intercâmbio, né? Então, que vocês escolham bem, né? Escolham a Connection. Escolham sempre um destino também que abracem vocês, né? Escolham um destino de forma consciente. E a gente vai estar sempre aqui para isso, tá? Para validar o investimento de vocês e para ajudar, né, nessas indecisões, tanto na escolha do destino e também todo o processo burocrático, que deixa o perrengue, né, a dor de cabeça com a gente. Vivam só a emoção e a gente vai conversando, né? Então, quem tiver em planejamento, chama a gente, que a gente já consegue sim dar o primeiro passo. O Lucas acabou de mandar aí, ó. Ele realmente também fechou com antecedência. Galera. Muito obrigado pela disponibilidade, o tempo aí que tiveram conosco. Qualquer dúvida, mandem para nós. E partiu Austrália, partiu Irlanda. Partiu Irlanda, isso daí. Com a Connection. Aproveitem que agora é verão lá na Irlanda, verão europeu, uma delícia. E na Austrália, inverno também, tem época boa para aproveitar, tem neve por lá também. Então aproveita, bora para esses dois destinos e bora transformar a vida através do intercâmbio. Feito! Valeu, galera. Tudo de bom para vocês. Contem conosco. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima live.